cidade e o que significou a gestão que eu estou lá há um pouco mais de 10 anos. Quando baixo aqui. Não, pode assumir. Enfim, como eu estava falando antes, assim, é uma documentação muito extensa. O arquivo completa esse ano, junto com a cidade, 450 anos de documentos, porque a gente é de uma tradição. Quando o Estácio de Sá chega, ele manda fazer uma arca grande e boa para guardar a documentação. Nós somos um arquivo de tradição lusa. Quem já visitou algum arquivo municipal em Lisboa ou em qualquer parte do Império Português, vai ver que a nossa documentação é muito parecida com essa documentação que a gente encontra lá. Aí vocês vão entender um pouco depois como é que essa documentação vem para a prefeitura. Mas ela está desde 1567 na Câmara Municipal e essa é toda a origem da documentação. A documentação do arquivo se divide nessas 5 fases, que é essa documentação da Câmara Municipal, que vai da fundação da cidade até a República, o Conselho de Intendência, a Prefeitura do Distrito Federal, o Estado da Guanabara e, hoje em dia, a Prefeitura da cidade do Rio. E é muito interessante pensar que houve um exercício de que a Prefeitura também entendesse que a documentação dela é muito maior do que apenas de 75 para cá, porque a Prefeitura, a cidade, enfim, a Prefeitura é muito ampla, muito maior do que de 75 para cá. Nós, isso eu faço questão um pouco de sublinhar sempre, nós não somos um arquivo municipal qualquer, é um arquivo municipal muito parecido com a documentação que você tem em Salvador hoje em dia, né? Que é de uma cidade que foi capital, né? Então isso faz uma interface bastante interessante e dá ao perfil daquela instituição também uma documentação de caráter nacional, que em alguns pontos do Brasil, principalmente com Salvador, você tem essa ideia, enfim, esse espelhamento de como é. Então, o acervo que a gente tem do começo, né, que é uma grande parte, vem do período colonial, da Câmara Municipal, e aí são as ações que a cidade, a Câmara, né, porque dentro do regimento das cidades do Império Português, a Câmara Municipal é um pouco que vai reger tudo isso, de toda essa legislação que ele tinha, com a proclamação da República, quando essa documentação vem, e efetivamente na Prefeitura do Rio, o arquivo é criado em 1893, e aí quando a gente vem trazendo toda a documentação da Câmara. E soma-se a isso tudo que veio se acumulando desde então. Eu tinha comentado antes da gente começar que, assim, enfim, agradeço muito por estar aqui, volto aqui depois de muito tempo, fui estagiária daqui um outro CPDOC, aqui no 14º andar, onde a pesquisa era no 14º, a documentação era no 12º. E a documentação e a forma de entender arquivos, acho que eu aprendi muito aqui. O Arquivo Geral da Cidade, eu acho que ele, como vários outros arquivos pelo país, ele demonstra muita dificuldade que a área das ciências humanas e da ciência da informação, enfim, lida com essa dificuldade de se viver em rede, né? Então, você pensa que você tem 5.800 municípios e você tem 100 arquivos municipais no Brasil. Isso é uma fala muito grande dessa perda de informação e também de uma dificuldade da gente viver conectado. Acho que se melhorou muito nos últimos anos. A primeira Conferência Nacional de Arquivos é um momento glorioso de tudo isso, mas a gente tem um trabalho muito grande para fazer, né? Quando eu entrei no arquivo, diferente de hoje em dia, nós tínhamos 3 arquivistas do quadro, uma doutora em ciência da informação e um cargo comissionado de arquivo. E eu não tinha nenhum instrumento de pesquisa de controle do acervo, né? E aí eu brinco que foi um historiador que explicou como é que fazia, né? Hoje em dia eu tenho 2 arquivistas, um faz a gestão documental e o outro faz a gestão do permanente. Eu tenho 100% do arquivo controlado e eu tenho, depois que a gente foi para a Casa Civil, vocês vão ver, 65% da prefeitura com tabela de temporalidade, comissões de avaliação, quer dizer, às vezes menos pode ser mais se você faz isso virar de uma forma mais produtiva, enfim. E acho que tem que pensar muito os arquivos de uma maneira
interdisciplinar e comunicativa, mas mais que isso a gente tem que conseguir fazer uma rede onde se dialogue bastante, né, sobre todas essas questões, enfim. Os arquivos municipais, eles são conectados ao grupo? Então, eu estou agora no CONARC pela primeira vez nesses 10 anos na gestão do arquivo, não pelos arquivos municipais, mas eu sou a representante da AMPU lá, eu e a Lua, Luciana. E aí se fez uma Câmara Técnica de Arquivos Municipais, que originalmente a gente não estava, mas que depois do Congresso do Mercosul fomos convidados a estar. Uma crítica que eu fazia muito ao CONARC e aos representantes dos arquivos municipais é que não havia um diálogo entre nós, assim, ninguém fazia uma lista no Google, assim, olha, a próxima reunião vai ser sobre não sei o quê, vocês têm algum assunto que vocês querem debater? E reclamava, e tanto que eu sou a mesma pessoa sempre. Quando eu cheguei na primeira reunião do CONARC, falei, olha, eu queria dizer para vocês que vocês não falam conosco, né? E mais que isso, que quando a gente fez a primeira Conferência Nacional de Arquivos, a gente discutiu que os representantes dessas áreas serão representantes eleitos, né? Que a área iria fazer assim. Então, é interessante que a gente possa fazer esse diálogo. Quando a gente foi para o Congresso do Mercosul, há 3 semanas atrás, nós fizemos 2 mesas sobre arquivos municipais. Eu estava numa delas e a gente refez uma coisa que eu nem sabia que existia, que era um fórum de arquivos municipais. Essa documentação, o estatuto do fórum, está com o Marcos Rabelo, da Federal do Espírito Santo, que está fazendo mestrado conosco lá no PPG-Arc. E ele vai trazer essa documentação toda para a gente colocar o fórum em ação, mas a gente instituiu pelo menos uma lista e a gente conversa, entendeu? Que já é um grande avanço. O arquivo fez um workshop de gestão de documentos a semana passada, a Paola do Arquivo Nacional e a Ana Célia Rodrigues vieram falar. Os PowerPoint que nós fizemos, eu disponibilizei para essas pessoas, então para a gente ter uma massa de reflexão acumulada, que as pessoas também possam usar, porque para eles às vezes é muito mais difícil poder, enfim, relacionar todas essas coisas. Então a gente está tentando poder se organizar. Enfim, é um PowerPoint longo, eu vou tentar falar mais e depois, se a gente quiser, eu volto. Esse vídeo institucional que a gente fez é porque, vocês vão perceber, em janeiro de 2011 o arquivo muda radicalmente o seu perfil, felizmente, a gente vai para a Casa Civil da Prefeitura do Rio, graças a Deus. Mudou muito no Secretaria de Cultura. Mudou muito a possibilidade de fazer a gestão de documentos e tratar o permanente, principalmente recolher a documentação, tem sido completamente outra, né? E a gente criou no final do ano um conselho consultivo com vários professores intelectuais da época, da área, para poder dar um suporte reflexivo ao arquivo de que de para onde ia, né? Como pensar a instituição para os próximos 10 anos, né? E aqui esse vídeo institucional fala um pouco do arquivo, enfim, nas suas várias dimensões, que a gente vai recuperar com o decorrer do PowerPoint. Então, depois, como isso vai ficar, se vocês quiserem olhar com calma, não tem problema, enfim, fica à vontade. Quando eu cheguei no arquivo, então tinha essa situação de que a gente não tinha um controle sobre o acervo, e um ano depois, essa é uma questão assim, clássica, o arquivo foi assaltado. Houve um grande assalto de várias instituições no Brasil, e eu só fui entender isso muito depois, porque a dor era muito grande na hora, assim, e eu resolvi a dor como eu sei fazer. Eu fui fazer um pós-doc sobre furtos de bens históricos, enfim, acabei me tornando um consultor para a Polícia Federal. Prendemos o ladrão, ele ficou 5 anos em Bangu 8, quando ele saiu ele veio me visitar, prendemos ele de novo, ele está em São Paulo, graças a Deus, e ele mandou pelo correio 5 pacotes de documentos que ele tinha tirado do arquivo, ele mandou pelo correio, enfim, como remetente João do Rio. Mas eu vou voltar um pouco isso. Como a documentação estava sensacional. Como a documentação estava completamente sem controle, a gente instituiu pela primeira vez um guia de fundos para o acervo, né? Porque fazia esse mapeamento, que isso não existia. E o primeiro acervo que eu quis trabalhar e disponibilizar online era o portal do Augusto Malta. E também eu achava naquele momento, e achava, continua achando até hoje, que
a instituição não tinha, e a gente melhorou muito, a gente não tinha uma reflexão sobre como tratar e como divulgar essas imagens. Então a gente fez um seminário sobre direito autoral para mostrar que o meu Malta, não caiu em domínio público, como os fotógrafos não caíram, enfim. Que o meu Malta é um Malta que é um Malta da Prefeitura do Rio, das obras, enfim. Porque quando eu entrei no arquivo, 2 ou 3 anos antes, uma parte da família do Malta tinha entrado contra a prefeitura querendo levar o acervo, né? E a prefeitura teve que provar que aquele acervo era de um funcionário contratado da prefeitura, como um fotógrafo de jornal, né? A autoria dele, a propriedade é nossa. Então a gente fez um grande debate. Por que o seu Malta não está em domínio público? Porque o meu... Os outros estão. Não, o meu Malta... o meu Malta é um funcionário da prefeitura, enfim, é um acervo da prefeitura. O restante do Malta, a gente até pode conversar depois, a gente ganhou Memória do Mundo, Brasil e América Latina e Caribe agora, com a documentação do meu Malta. É uma outra questão, quer dizer, ele é um funcionário da prefeitura que tem um acervo que enfim, está guardado e não cai. Esse tipo de acervo é da prefeitura. É da prefeitura. Não do Malta, exatamente. Não, ele foi feito então, pelo Malta. O não... restante, eu também não sei muito como está o restante. Assim, o MIS, por exemplo, ele é fruto do Carlos Lacerda, para os 450 anos da cidade. Ele vai a casa. O Malta, ele tem 2 casamentos. Uma hora ele casa com uma moça muito pobre, uma outra hora ele casa com uma pessoa mais rica. A pessoa mais pobre, ele tinha. A família tinha várias cópias de documentos em casa, então é esse acervo que vai compor o MIS. É um acervo que está na casa do Malta, enfim, que muitas vezes é duplicata das fotos que estão no arquivo ou um outro olhar. Sim. Quando a gente quis montar o portal, a gente quis montar exatamente por isso, porque o dia do Malta devia ter 36 horas, né? Porque ele estava em todos os lugares. Ele trabalhava particularmente, ele tinha... então a gente queria poder mapear isso. As instituições que estavam com a gente parceiras naquele momento não tinham fôlego. Isso eu estou falando de 2005, 2006. Nós entramos numa lei do ISS da prefeitura e ganhamos. O Museu da Cidade estava vinculado ao Arquivo Geral naquele momento. Então as fotos do portal são as fotos que estavam no arquivo e as fotos que estavam no Museu da Cidade. Existia um número que se dava aleatoriamente dentro da instituição de quantos Maltas existiam. Eu não achei esses números de Malta, eu achei um número menor. E é esse controle que eu vou começar a estabelecer dentro da instituição, de fazer um guia de fundos e principalmente de controlar o que tinha de mais rentável na instituição, que é o acervo do Malta, que vai proporcionar esse furto. Não que o furto já não viesse acontecendo, acho que o furto já vem acontecendo há muito tempo. Ele é mascarado num feriado prolongado com o jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2006, enfim, e quando a gente chega na segunda-feira, de uma maneira quase teatral, se descobre o furto de uma maneira muito rápida. Mas isso eu só fui entender, levou muito tempo para eu entender como é que as coisas tinham acontecido. Mas o mais bacana, eu estou acelerando um pouco, mas é que atualmente a gente está trabalhando 32 mil negativos na instituição que estavam, enfim, sem controle, e ali eu achei pelo menos 1.500 Maltas de segunda geração, né, negativos de segunda geração, que não estão no portal. Então a gente começou a fazer um mapeamento meio Sherlock, pegando todos os livros que foram autorizados com foto do Malta, a gente bate com o portal. Se a gente não tem a foto, a gente entra em contato com quem comprou e pergunta se ele tem esse negativo. Agora eu botei um pesquisador para fazer isso, a gente vai levantar todos os pedidos que a instituição tem para cópias de Malta, vamos checar se essas cópias ainda já estão no portal, se não estão. Quer dizer, eu acho que é uma forma positiva de responder ao furto. Aconteceu, ele aconteceu antes de mim, era como a instituição podia lidar com aquela situação, mas, enfim, a gente está respondendo hoje com um acervo completamente controlado e tentando, de alguma forma, trazer de volta a informação. É isso que acho que é importante poder fazer, enfim. Mas a gente vai chegar no Malta logo. Mas quando eu cheguei naquele momento, assim, eu queria entender como é que a gente tinha parado naquele lugar, assim, né? Eu tenho uma frase sempre assim, que no fundo do poço tem chão, a gente senta, respira e levanta. E eu tinha que entender que fundo do poço era aquele,
porque eu entro para a prefeitura em 2002, em 2003, 2004 eu faço o Memorial Getúlio Vargas, estava no memorial com todos os móveis de última geração, lindo, quando eu sou convidada para ir para o arquivo, e só o prédio já estava numa situação assim, ainda brinquei com o secretário, você deve me odiar profundamente, né? Porque era uma situação muito calamitosa. Hoje em dia, modéstia à parte, você entra, o arquivo tem um outro aspecto, está em outra situação. E eu queria entender como é que a gente tinha parado naquele prédio, que prédio era aquele, que documentação era essa, enfim. O que tinha eram alguns boletins que a primeira diretora do arquivo naquele prédio da Amoroso Lima, que é um prédio de 79, fazia, que é a dona Lia Malcher, que era uma bibliotecária, museóloga, e depois você não tinha mais nada. Uma historiadora da casa, a Maria Célia, eu dei incumbência que ela fizesse um livro que o BNDES pagou para nós. Eu trouxe um livro para vocês também aqui, e toda a publicação do arquivo de 2005 para cá, ela está toda online no site do arquivo, e tudo que a gente publica em papel também entra online automaticamente. Primeiro a gente fez esse livro para entender assim, onde é que está, que documentação é essa do arquivo, né? Que arca boa e grande é essa, e o que tem dentro dessa arca. Então ela faz esse cruzamento entre a história política da cidade e como a documentação do arquivo conversa com essa documentação. E também eu queria entender quem eram aquelas pessoas que tinham circulado por ali. Então, eu e a Sandra Horta, que era diretora de pesquisa na época, fizemos um livro de entrevistas com todos os diretores da casa a partir de 79, com as pessoas que estão envolvidas na construção daquele prédio, porque é o primeiro prédio na América Latina construído para ser um arquivo, que podia ser um arquivo na Europa, porque a gente não tem parâmetros no Brasil para guarda de acervo em países tropicais, enfim. A gente foi um mergulho de historiador para tentar entender onde eu estava, né, e para onde eu iria. É muito interessante também porque no Brasil, quando a gente lê Sérgio Buarque de Holanda, a gente entende que o Brasil são relações pessoais, né? Por acaso, o meu tio era secretário de planejamento do governo Marcos Tamoio, que faz o prédio, e ele lembrava que o prédio e a Marina da Glória foram as duas últimas obras que o Tamoio inaugurou dia 14 de março de 79. E ele lembrava do Tamoio tendo disponibilizado para a dona Lia Malcher uma caixa com mais de 1000 fitas cassetes, que era uma prefeitura itinerante que o Tamoio fazia pela cidade, depoimentos do Negrão de Lima, do Carlos Lacerda, enfim, era uma documentação que cruzava o estado da Guanabara e a primeira prefeitura pós-fusão, né? Essa caixa de mais de 1000 fitas cassetes estava desde março de 79 no mesmo lugar, me esperando. Nós fizemos o primeiro tratamento de constituir um banco de acervos sonoros, né? Então essas fitas estão todas digitalizadas, tal qual sujas e limpas. Elas estão resumidas no site do arquivo, elas não foram transcritas uma a uma porque era um esforço grande, mas a gente começou a constituir um banco de acervos sonoros. A instituição começou a construir os seus acervos, as suas coleções, que estava tudo muito descontrolado. E eu aprendi também com os furtadores que nada está descontrolado à toa, né? Há uma política para que isso fique descontrolado. Em 2006 também a gente recebe um acervo gigantesco do Carlos Lacerda e mais outras fitas e fitas de rolo que foram se somando a essas. O livro que eu fiz com a Sandra, a gente publicou por um edital da FAPERJ e viemos hoje em dia continuando a fazer essa linha de constituição de um banco sonoro. A CAERJ, isso eu vou falar mais adiante, que são os engenheiros e arquitetos da prefeitura, nos convidam e hoje em dia a gente está coletando o depoimento de engenheiros e arquitetos da prefeitura, aposentados ou não, e como eles pensaram a prefeitura dos anos 60 para cá. Mas assim, o que eu estou tentando mostrar um pouco assim, que dentro daquele caos, naquele primeiro momento, eu não podia pensar na gestão de documentos. O que eu tinha que fazer era arrumar a casa e entender onde eu estava. E foram, enfim, estratégias assim, muito caseiras e muito baratas que foram dando esse resultado. Esses são os livros, esses livros estão online, também eu trouxe para doar para vocês. Bom,
eu achava também que era importante naquele momento tentar entender uma história administrativa. Isso eu aprendi muito nessa casa. Tentar entender que prefeitura era aquela, né? Então, com uma pesquisadora que se aposentou no começo desse ano com 70 anos e 2 estagiários, nós construímos uma história administrativa que os organogramas da primeira, dos cargos de ponta da Prefeitura do Rio entre 1892 e os dias de hoje, né? Então, é isso que ajuda a entender o espelhamento da documentação que está nos depósitos. É com essa conversa que eu vou entender que documentos eu tenho ali. E agora, a Sandra se aposentou, a Luísa foi me orientando na UF, trouxe ela para ser nossa gerente de pesquisa. A gente está pensando num dicionário histórico-biográfico dessa administração pública municipal, tentando fazer um encadeamento com as universidades, porque, enfim, tem uma massa já construída de professores que vão trabalhar esse período, e a gente tentar fazer uma conversa para as principais figuras, enfim, como essa documentação vai poder se espelhar ali e onde estão os buracos da documentação, quer dizer, onde a gente não fez recolhimento nesses anos todos. O arquivo também instituiu uma revista, a gente, para a área de ciência da informação, está muito bem pontuado, e a gente fez uma estratégia agora com a Carolina Ferro, que está editando a revista comigo, de como poder, pelas loucas regras da CAPES, poder subir para A, e por isso a partir do ano que vem a gente está publicando 2 revistas e também instituímos um prêmio de monografia do arquivo. Esse ano a gente teve uma inscrição recorde de 11 trabalhos, todos esses trabalhos estão online, eu trouxe uma cópia deles, e esse aqui, que é o livro da Administração Pública Municipal, primeiro a gente publicou em e-book, porque eles podiam ter alguns erros nos organogramas, estamos fazendo pequenos acertos e vamos entrar no edital da FAPERJ para poder... ele abria. Aqui tem internet? Tem. Bom, ele não abriu hoje, mas ele abre. Mas tá configura aí. Tá configura. Configura. Tem um link. Não tem link. Dando Bruno, vamos entrar mas alguma Ela coisa. selecionando. Alguma coisa. Bom, mas em algum momento é só vocês entrarem no site do arquivo e vocês vão conseguir ver. O arquivo também tentou se aproximar bastante com a universidade, tentou oxigenar de metodologias e formas de pensar o acervo. Então, eu tinha feito uma excelente conversa com a professora Maria de Fátima Gouveia, que foi uma professora de História da UF, e nós íamos fazer um mapeamento dos senados da Câmara no Império Português. A professora Maria de Fátima já tinha trabalhado com o nosso Senado da Câmara, que foi o nosso primeiro Memória do Mundo Brasil, e é um olhar de um historiador sobre a organização daquele acervo. A Fátima faleceu muito precocemente, há uns 5 anos atrás, numa viagem para Portugal, e a gente editou o livro dela, que é muito interessante, e seria muito bacana se outros historiadores ou mesmo os arquivistas pudessem fazer isso sobre a documentação. Quer dizer, tem a documentação organizada pela instituição, preservando, quando possível, numa instituição como essa, todas as nuances da arqueologia, as origens e preservando tal como ela foi organizada e tal, mas como um historiador olhou para aquela documentação e dali ele pensou essa organização, então é isso que está um pouco feito ali. E para os 450 anos da cidade, dentre muitas atividades que o arquivo acabou fazendo, a gente está refazendo a linha do tempo, que são 5 pequenos e-books respeitando esses momentos da documentação do arquivo, e a gente deve estar colocando no ar até o final do ano, se a empresa de informática da prefeitura nos permitir. E esses são os prêmios que o arquivo vem publicando desde 2006, que também estão online. E mas o arquivo, que assim, originalmente em 79, quando o arquivo ainda estava na Secretaria de Cultura, ele era um departamento dentro de um outro departamento que cuidava de publicações, enfim. Depois ele vai para o gabinete do secretário de Cultura. Nesse momento, quando ele está vinculado a esse departamento publicou muito, e publicou coleções como Memória Carioca, enfim.
tudo isso que estava na página do arquivo, que me juraram que estava aqui para abrir, mas eu estou vendo que só veio a imagem, tudo isso está online, quer dizer, todos esses livros que o arquivo publicou, pelo menos desde 79 para cá, a maior parte deles estava esgotado, a gente colocou online no site para evitar ter que publicar de novo. E o mais curioso, assim, que eu fiquei bastante... é que muitos desses prêmios foram prêmios dados a historiadores e muitos se recusaram a entregar que eles fossem publicados em PDF, né, achando que podiam fazer uma publicação melhor numa editora e tal. E a gente delicadamente fez um carimbo em cima do livro dizendo não autorizado pelo autor, porque eu acho que se você ganha um prêmio público, não teve dinheiro algum, ninguém vai ficar milionário, ninguém quer Paulo Coelho, Fernando Moraes, não. Mesmo que você vai editar para uma outra editora, não tem nenhum problema, né? Então, a gente quis fazer essa marca, mas quis também divulgar o máximo possível da visibilidade ao que já tinha sido feito. Bom, então naquele momento a gente tinha como uma tarefa primordial constituir um guia de fundos para o arquivo e fazer um inventário e esse guia de fundos foi se transformando desde 2006 e acabou se constituindo num projeto que a gente terminou agora, que é um projeto de inventário topográfico dos acervos da conservação ao arquivo virtual. Como é que isso foi pensado? Primeiro, constituímos os guias de fundo, a partir de 2005, 2006. Isso levou um tempo. Paralelamente a isso, o arquivo a maior parte das arquivistas que estavam comigo se aposentaram, fizeram outros concursos e foram seguir as suas vidas. E eu trouxe um arquivista recém-formado da UF, que é o Antônio Sérgio, que foi meu aluno e depois passou para o Ministério da Saúde. Quando ele está lá, ele faz ele traz um novo olhar sobre a documentação, ele faz um primeiro arranjo topográfico dos depósitos e a gente constitui o primeiro arquivo virtual, que é uma base de dados de ICAATOM. Não é um ICAATOM puro, todo mundo sabe o que é um ICAATOM, né? O ICAATOM puro é um ICAATOM customizado, como a Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz faz. E a partir daquele momento, eu achei que seria interessante finalizar o guia de fundos que a gente fez esse ano num projeto de inventário topográfico. Então, como é que a gente fez isso? A gente instituiu 3 grupos de trabalho, um que era o pessoal do restauro e conservação, um que era o pessoal dos arquivos, mas em 2 momentos. O pessoal que entrava para fazer todos os arranjos e o pessoal que vai fazer a descrição e colocar nos arquivos virtuais. No arquivo virtual, essas pessoas entravam juntas no mesmo depósito, faziam uma varredura no depósito, via um estado de conservação, e aí era muito bacana porque o pessoal da conservação de arquivo e de história estava junto, fazia a primeira limpeza em toda essa documentação, descobrimos focos de fungos em alguns pedaços do arquivo, separamos e tratamos, construímos os arranjos, colocamos esses arranjos no arquivo virtual. O arquivo virtual desce até 5, ele vai pela Nubrad, né? Ele desce até o 5º nível. Não estava preocupado naquele momento de que os 5 níveis estivessem preenchidos. O que era importante era botar qual era o fundo, coleção, série que ali estava, uma pequena descrição, o que já tinha sido digitalizado e a maior parte da iconografia subiu, e o que ainda está sendo digitalizado vai subindo a posteriori. Com isso, a gente mapeou todos os 10 quilômetros de documentos que tem ali e, mais que isso, se descobriu fundos e coleções e séries que nem sabíamos que existia e que nunca foram mexidas e que o pesquisador jamais saberia que ia ser mexidas se não tivesse essa divulgação. Então, a gente está tentando agora, paulatinamente, trazer o pesquisador para olhar esses documentos. Então, assim, o controle desse acervo levou 10 anos. Poderia ter levado menos? Poderia. Mas dentro das possibilidades que a gente teve, e principalmente foi muito mais rápido depois que a gente veio para a Casa Civil. Quantos fundos vocês têm lá? Quantos? São mais de 80 fundos. São mais de 200 coleções. É um acervo enorme. E como é que funciona a captação dessa documentação? Então, primeiro, é difícil. Dentro da administração pública, isso é muito difícil.
Primeiro porque o velho funcionário acha que aquele armário é a sua vida, se aquele armário for embora, vão demiti-lo e ele vai perder o sentido, né? E depois ainda não há um sistema das pessoas entenderem a noção de parcerias, né? Então, às vezes, uma determinada secretaria consegue uma verba, faz um tratamento de um acervo sem os requisitos mínimos, constrói um arquivo, um site, um portal com aquela documentação, bota ela toda online, sem nenhuma marca d'água, às vezes em alta resolução, pega todo o acervo, enrola, se for em plano, enrola tudo de novo. E aí a gente tem que fazer um trabalho de convencimento de que não é bem assim que as coisas devem funcionar. Tem dado certo, mas é muito mais lento do que podia ser, né? A gente fez uma excelente parceria agora com a Rio Tour, por exemplo, que anualmente, quando você tem o carnaval, a Liga paga a vários fotógrafos no Brasil, no Rio de Janeiro inteiro para tirarem fotos, eles põem os créditos, essas fotos ficam num flerte. Quem quiser, qualquer agência internacional, puxa as fotos. E depois o filtro ficava aberto, em alta resolução. Então agora o filtro trancou, eles estão entendendo que eles vão ter um espelhamento do arquivo virtual lá na YouTube, para que todas essas fotos entrem no arquivo, no banco de dados deles, e que a gente possa depois puxar automaticamente para o nosso arquivo virtual com todos os metadados, enfim. Mas por quê? Por exemplo, eles perceberam que pode mudar o governo, eu posso não ficar aqui, nossa, eu me identifiquei tanto de fazer isso, deu um trabalho, eu queria que as pessoas pudessem ver tudo isso, então é um trabalho mais lento. Mas o que possibilitou isso exatamente é que quando a gente vai para a Casa Civil, em janeiro de 2013, o prefeito e o secretário da época, o nosso secretário da época, que é o Pedro Praulo, veio nos visitar no dia 3 de janeiro, o prefeito entrou na iconografia, ficou encantado e falou, e eu? Aí a gente falou, eu não estou nem... Eu falei, você não está nem vai estar, porque a prefeitura fez uma conversa e está trazendo um fotógrafo para fotografar, que traz para a gente contatos, né? E os contatos não servem para nada, esse fotógrafo ficava com todas as fotos e os negativos, porque ele ainda fazia não em digital. E aí se quebrou esse contrato, essa documentação veio para o arquivo e principalmente assim, a gente montou um laboratório de preservação audiovisual, porque ao final desse trabalho nós teremos 60 teras de documentos, imagens e movimentos para tratar, mas isso só foi possível assim, porque houve um esforço direto. A partir disso, em cascata, que a gente está conseguindo recolher a documentação. E por isso que é tão importante para os arquivos fazerem um esforço. Acho que o CONARC tinha um papel importante nisso agora com essa Câmara Técnica de Arquivos Municipais, de que a documentação pudesse, os arquivos pudessem ir para os órgãos centrais de governo. Sem isso, é impossível. Sem isso, nós somos sempre um apêndice da Secretaria de Cultura, que nos liga mensalmente e pergunta assim, qual é o evento desse mês? E fica muito espantado que a gente não faz eventos, assim, né? Não tem evento que vai no VEA. Nosso trabalho é outro, né? Então, se não tiver esse outro olhar, vai ficar bastante complicado. Então, em cascata, a gente está conseguindo trazer muita coisa por isso. Mas ainda é muito difícil, quando você diz, eu vou fazer um recolhimento, nossa, a pessoa acha que você vai ali... dá uma assustada. Vai roubar a vida dela. E todo recolhimento né? E todo recolhimento que é feito desde então, é um recolhimento que a gente chama de um recolhimento selvagem, né? A gente vai buscar o que tiver, né? A gente espera que agora, com a gestão, isso mude. Tem uma parceria que a gente fez para a gestão que mostra que tem como se fazer isso com muita efetividade, é a empresa olímpica. A E.ON, ela nasceu com data de terminar, né? Que é 2016. Então, desde que ela nasceu, e isso também se deve muito, que o contrato de trazer os jogos tinha uma cláusula que diz que a prefeitura tem que se responsabilizar por um legado documental dos jogos, né? Então, por esse... e também, acho que eu gostaria muito de deixar registrado que é muito importante que figuras centrais nesses órgãos se sintam identificados com essa missão. Então, o diretor de administração da E.ON, que é o Ari Weiner, desde o início sabia que essa documentação tinha que vir para o arquivo.
O nosso foco sempre foi muito a documentação especial, fotografias e imagens de movimento, porque a gente sabe que isso se perde, se deixava no computador do fotógrafo. Primeira coisa, o fotógrafo tem um contrato, ele sabe que a foto é de autoria dele, de posse da prefeitura, isso está bem claro na cabeça dele, ele sabe que a máquina é da prefeitura, que ele descarrega um cartão aqui, que nada ele pode ter duplicado, enfim. Então, legislar sobre todas essas questões. E aí a gente vem trazendo a documentação da E.ON a cada 6 meses, e ao final de 2016 a gente vai trazer tudo. E há 3 semanas, uma semana atrás, quando a gente fez o workshop, a E.ON disse, olha, vem tudo e também vem todo o mobiliário, vem todos os deslizantes, todas as histórias. Então, assim, isso é uma forma de uma parceria que pode dar certo, mas é quando a instituição está imbuída de fazer tudo isso. E a documentação do VLT, Bia? Não, o VLT é uma empresa contratada. O que a gente vai ter é todos os contratos que geraram o VLT, mas o VLT é de uma empresa, então é a documentação da empresa. E onde está tudo isso? Você falou que agora vai receber inclusive deslizante, vai botar onde? Então, ali não cabe mais, não. Cabe muita coisa ainda. Cabe, a gente fez um... Tá calculando. A gente fez um projeto. Bom, assim, é uma parceria que eu espero que dê certo, assim. Nós fomos procurados pelo BNDES há 1 ano e meio atrás. O BNDES tem interesse em fazer do arquivo um modelo. Nós trabalhamos isso muito internamente. Ter ido para a Casa Civil e nosso secretário agora, que é o Guilherme Schroeder, deu carta branca de que a gente pudesse tratar isso internamente. O secretário de Fazenda incorporou a ideia de termos um apoio do BNDES, porque tem que ter uma contrapartida da Prefeitura do Rio. E eu queria um terreno ali perto, né? Eu queria o terreno do lado do hospital. E meu sonho é que um dia a gente seja um quarteirão. Não é isso, o hospital, assim. Uma vez eu vim no avião, aí uma médica sentou do meu lado e falou, a senhora é médica e tal? Ela falou assim, Eu falei, a senhora trabalha onde? Ela falou assim, naquele hospital São Francisco, ali na Cidade Nova. Eu falei, eu sei, sou diretora do arquivo. Você quer ficar com o pé? Não, eu sei. Mas a gente queria ficar ali, né? É uma possibilidade de a gente ficar, ou em outros terrenos que a prefeitura tenha no entorno. E aí o BNDES vai estar nos ajudando a fazer a reforma do prédio, comprando todos os deslizantes para o prédio novo, que dobra a nossa capacidade de guarda. Por mais que a gente esteja num mangue, né? E eu tenho uma bomba na garagem tirando água do mangue 24 horas por dia. Por isso que ali é um lugar que não pode ter garagem subterrânea. Muito obrigada. O prédio foi feito de uma estrutura tão boa que eu não preciso fazer reforço na estrutura, aguenta você dobrar a capacidade dos deslizantes. E aí o prédio, o terreno anexo que a prefeitura estaria nos dando, o BNDES vai financiar um seminário que a gente possa juntos pensar parâmetros, e aí a Cláudia da Casa Rui vai ser uma pessoa fundamental nisso, parâmetros de guarda em países tropicais, mas países tropicais que vai do Caribe, Amazônia e nós, né, para essa guarda, e como a gente pode fazer isso. E o BNDES nos pediu que escolhêssemos uma secretaria parceira que pudéssemos fazer a gestão da documentação dela como um projeto piloto. Nós escolhemos a Secretaria de Saúde. Eu não sei se vai dar certo com a saúde, ou com outra, mas com outra, se não for a saúde, será outra. E aí eu acho que isso a gente consegue mudar o perfil completamente e ter uma estrutura maior que possa, porque isso vai ser mais pra gente, mas em 2007 a gente fez um primeiro censo dos arquivos que estão nas secretarias, enfim, fundações da prefeitura, e naquela época a gente tinha 25 quilômetros de documentos para trazer, provavelmente, para tratar e trazer. Provavelmente hoje em dia a gente deve estar entre 35 e 40 quilômetros de documentos, tipo assim, Rio-Niterói 2 vezes, então por isso justifica essa necessidade. Mas, assim, acho que é muito legal ter o BNDES procurando e dizendo eu queria fazer você como modelo, mas acho muito legal também como a prefeitura se envolveu e o secretário de Fazenda tem sido uma pessoa fundamental de poder viabilizar. E é uma forma de viabilizar um projeto só com dinheiro de dentro, quer dizer, qualquer contrapartida da prefeitura não é um que a gente chama, não, é dinheiro novo, né? É um dinheiro interno, entendeu? O terreno já é um terreno da prefeitura. O BNDES vai exigir que se faça concursos para
os vários cargos que são necessários. Isso é uma coisa que é interno da prefeitura. Requalificar os funcionários, fazer um trabalho de gestão com o próprio orçamento que aquela secretaria já desperdiça só fazendo uma guarda terceirizada de acervo, né? A gente usar esse dinheiro, que é um pouco o modelo que o Arquivo Público do Estado, em parceria com a UF, fez para a documentação do governo do Estado, que às vezes a gente não vê a visibilidade de tudo isso tão rapidamente, porque vocês têm que entender que na esfera de governo as coisas são um pouco mais lentas, enfim. Mas está se fazendo hoje também uma gestão no governo do Estado a partir desta parceria, usando o dinheiro do próprio governo para mostrar, olha como eu posso economizar e investir na gestão. Então é mais ou menos esse modelo que a gente queria usar. Bom, quando a gente fez esse topográfico aí do arquivo que a gente está finalizando, a gente encontrou todos esses fundos e coleções que nunca foram mexidos. E aí o que a gente fez também? A gente entrou em contato com todas as secretarias que são responsáveis por essa documentação ter vindo, Fazenda, Administração, enfim, Secretaria de Urbanismo, e disseram, olha, nós encontramos esses documentos, provavelmente vocês têm os de antes ou vocês têm os de depois, como isso está tratado, não está tratado, como é que eu posso fazer esses recolhimentos e trazer para complementar a documentação. Com maior ou com menor de resistência, a gente está conseguindo mapear e trazer tudo isso para, enfim, tentar recompor os hiatos que a documentação possa ter. Isso é como os nossos depósitos estão hoje em dia completamente limpos, organizados. Eu não fiz uma coisa que eu devia ter feito, e quando um dia vocês tiverem essa oportunidade, façam, fotografem o caos que vocês encontraram. Eu não fotografei, mas hoje em dia eu posso mostrar que não tem caos, assim, a documentação é toda... E a parceria também de você colocar dentro de um mesmo depósito o pessoal de restauro e de conservação com o pessoal de arquivo e de história foi muito bacana, assim, né? Você vê todo mundo trabalhando junto. Foi um projeto de 1 ano e pouco, então foi um projeto bem tranquilo de ser feito. O acervo sonoro que eu comentei com vocês, que começou com o Marcos Tamoio, Júlio Coutinho, Negrão de Lima, com as fitas que tinham já no arquivo, o Carlos Lacerda e com tudo que a gente vem fazendo desde então, todo esse acervo já está completamente controlado. E aí a gente ganhou, acho que um projeto ADAI, que é do Ministério da Cultura da Espanha, dado passa pela ALA, pela Associação Latino-Americana de Arquivos. Eles dão cerca de 10 mil euros por ano por projeto, mas é muito bom. E com esse dinheiro a gente fez a digitalização e também comprou os deslizantes para guardar o acervo. A gente hoje controla todo o acervo fotográfico, que é da família Malta, nosso acervo principal, que vem com essa lei do ISS, que é uma lei da prefeitura. Quando a gente estava na cultura, podíamos usar, depois, enfim, já pediram que a gente não usasse, para deixar, enfim, para que a comunidade... Porque, na verdade, era a prefeitura que deveria dar esse dinheiro, a gente fazia um pouco uma ginástica, né? Mas, enfim, ganhamos outras formas de incentivo, o Ministério da Justiça, enfim, vários outros. Todo esse controle das imagens no Malta, desde então, possibilitaram dentro da instituição construir um modus operandi, assim, de como fazer, né? E isso também no topográfico que a gente finalizou de uma maneira bastante interessante. Em todos os depósitos tem um espelho com todas as etapas que aquela documentação tinha que passar. E o que vai sendo clicado, né? Então você sabe exatamente o que está faltando e o que não está faltando fazer. Isso demorou muito para construir dentro de uma instituição uma cultura assim, de que etapas tem que se fazer, aonde tem que se fazer. Isso é tão frágil que a qualquer momento pode se desmontar rapidamente, né? Então, enfim, a gente tentou fazer. A gente está refazendo agora o portal do Malta, colocando ele na Nobrade, as inscrições, fazendo um pouco, aumentando a imagem e diminuindo a marca d'água. Isso era uma crítica que eu recebia muito, que as fotos eram muito pequenas com uma marca d'água muito grande. Mas ela era fruto, o portal é fruto do susto depois de um furto. Então, era como eu conseguia lidar
com todas aquelas questões. Hoje em dia as fotos vão ficar maiores, com uma marca d'água. Dessas 1.500 imagens que a gente recuperou, a gente foi convidado pela Brasiliana Fotográfica para estar no portal. A gente separou já 114 imagens e negativos que já foram clicadas em alta numa parceria com Moreira Salles. E a gente escolheu colocar um pedaço dessas 1.500 exatamente para explicar para o povo assim, o que vocês estão vendo, vocês só estão vendo porque a gente está controlado e a gente é capaz de responder a um furto trazendo de novo as informações. Então a gente escolheu botar essas imagens, deve estar entrando na Brasiliana no máximo até janeiro, enfim. Então, tá aí. E a gente está trabalhando agora esse fundo Secretaria-Geral de Educação e Cultura, são 32 mil negativos, que são trabalhados negativo a negativo, limpos, descritos, reacondicionados e colocados no portal do arquivo virtual. A gente termina esses 32 mil negativos em abril do ano que vem e a equipe que foi montada para esse projeto vai continuar, porque existem quilômetros de negativos, gavetas e gavetas que nunca foram mexidas, então a gente vai fazer esse trabalho mais fino, porque trabalhar a documentação de suporte papel no controle é mais fácil. Trabalhar essa outra documentação é um pouco mais difícil, né? Então a gente vai checar se as descrições dadas para aquelas coleções, para aqueles fundos, são verdadeiros, se os números batem, porque o próprio fundo da Secretaria eram 32 mil negativos e no fundo a gente chegou a 35 mil negativos, quer dizer, você tem uma variação bastante grande. Esse é o portal do Malta, como ele foi feito originalmente e como a gente está mexendo nele agora. A gente também fez recentemente, botou no ar, um portal do Lucílio de Albuquerque, até porque desenhos do Lucílio de Albuquerque, que eram desenhos originais, foram motivo de furto, né? E eu não tinha nenhum controle sobre isso, era só chegar, quando essa documentação chegou nos anos 80, era apenas pegar uma máquina fotográfica e fotografar aquelas imagens e fazer uma duplicata. Isso não foi feito, então você sabia que tinha um número, depois do furto sabia que tinha um número menor, então para algum lugar aquilo foi. Enfim, e a gente fez o portal do Lucílio agora, com toda a documentação que a gente tem, tudo controlado, enfim, vamos ver se ele abre. Porque acho que o programa de vocês para o PowerPoint é diferente do nosso programa, mas esse é como... acho que... Não, isso ajuda muito. Como é que eu faço aqui? A apresentação de slide. Por isso que eu não estava abrindo. Ali no segundo. Aí. Aqui. Esse é o portal. E aqui são tudo descrito pela Nubras, enfim. Bom, a gente também tem feito um esforço de tentar dotar a instituição de todos os equipamentos para que ela possa fazer os trabalhos sozinha. O que a gente acaba acontecendo é que a documentação, o tratamento é muito terceirizado, né? Então você não cria uma memória na instituição de como fazer, e o portal foi a primeira experiência que ele é todo gestado e construído dentro do arquivo, e o que a gente vem fazendo depois também é assim. Então a gente ganhou do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça uma verba micro, que a gente fez o Centro de Microfilmagem do Arquivo, e uma das possíveis parcerias com o BNDES nesse projeto é alguma coisa que me preocupa muito, é porque você hoje em dia não tem mais pessoas trabalhando com microfilme, você não tem nem empresas. Então a ideia nossa é que a gente pudesse fazer uma escola dentro do arquivo, uma parceria Senac, Senai, enfim, SESC, enfim, que você estivesse treinando pessoas para serem técnicos em microfilmagem, eles também pudessem trabalhar na documentação e depois eles pudessem voltar para o mercado, né? Isso é uma ideia de que a gente, isso possa acontecer. Então esse centro está completamente construído. O que a gente acaba acontecendo é que a gente faz contratos pedindo que a firma entregue a mão de obra, porque você não tem mão de obra no mercado hoje em quantidade para fazer esse treinamento, enfim, atuar na microfilmagem, enfim. E também uma cultura hoje em dia que está muito forte dentro dos órgãos públicos, que é construir um governo sem papel, né? Esse governo sem papel, a gente precisa fazer quase uma catequese com os administradores públicos, porque eles acham que
digitalizar tudo é a grande solução. Por isso é que no workshop da semana passada, a gente pediu que o presidente da empresa de informática da prefeitura viesse falar conosco. Primeiro, para que as pessoas entendessem que os arquivos não são um depósito onde aquele funcionário que não se adequa a nenhuma secretaria é jogado lá, né, para viver o seu final de vida. Não é isso. E que nós temos que ser o máximo possível, o que há de mais sofisticado em TI deve estar num arquivo. O presidente da empresa, enfim, nós temos uma parceria grande desde que eu estou na prefeitura, que é o Vitor, ele é muito próximo, entendeu tudo isso, mas quando ele foi falar sobre uma prefeitura sem papel, ele usou exatamente isso. Não, a gente digitaliza a documentação, e aí depois que digitalizou, não precisa mais guardar o papel. Eu falei, não, um clone de mim não sou eu, né? É um clone de mim. E aí se você explica a legislação, eles são abertos e entendem, né? A gente fez um projeto junto, que eu espero que nessa parceria com o BNDES possa vir à tona, que é digitalizar os DOs da prefeitura, e o meu DO da prefeitura vai de 1860 aos dias de hoje, e colocar eles online. Diário oficial. O que acontece muito hoje em dia, que é uma coisa facilitadora, mas às vezes também é uma coisa engessante, é que a vida de vocês como pesquisador é muito, muito mais fácil do que foi a minha vida como pesquisadora do final dos anos 80 e início dos anos 90. A gente ia para a Biblioteca Nacional, corria para pegar uma lente boa, sentava lá, se não pegasse uma lente de 32, podia voltar para casa, senão a tua vida não ia vender nada naquele dia, e lia os jornais. E agora é muito engraçado porque os pesquisadores, alunos, chegam e dizem, não tem busca por ACR? Aí você tem que dizer, olha querido, se o documento tiver uma sujeirinha ali, bem na palavra que você quer, a OCR não vai ler. E pode ser que aquele documento seja revelador para a sua pesquisa. Então, tem muito isso, né, de que essa tecnologia hoje em dia está sendo usada. E eu ainda acho que mesmo para os alunos de arquivo e de história, quando vão para um arquivo mesmo, eles acham às vezes que vão ter assim, você vai chegar e contar a sua vida para alguém, ela vai apertar um botão, vão vir umas roldanas, assim, umas caixinhas, as caixinhas vão descer, e exatamente as fichas que te servem vão pular no seu colo, né, com uma linha amarela sublinhada do que você deve ler, e dali a sua vida está resolvida, né? Então, acho que ainda é um exercício de entender que o que você tem de tecnologia em casa não é o que você vai ter de tecnologia nessas instituições, e talvez não tenha que ser assim, né? Uma outra questão também é explicar para os gestores públicos que uma documentação nato digital, ela pode não ter o papel, mas ela pode ser muito mais cara de guardar, né? Você, numa documentação nato digital, você tem que ter ela já muito bem controlada no fluxo para que você possa fazer a recuperação dessa informação. E se você não tem um storage de guarda com 2 outros iguais que vão fazer o espelhamento dessa segurança, e você não entender que a cada 5 anos um storage morre, você tem que comprar um outro, e não adianta você comprar um storage gigantesco e não usá-lo totalmente, porque ele vai morrer do mesmo jeito virgem, vai ser um dinheiro jogado no lixo. E um documento em papel, às vezes você recupera. Mas como eu sempre lembro para mim mesma, assim, a minha dissertação de mestrado, ela foi publicada, mas ela estava originalmente numa coisa em 2003, que não é tanto tempo assim, uma coisa chamada um drive, como um disquete gigantesco, que é o pai do CD, entendeu? Assim, e eu comprei aquilo em 2003 nos Estados Unidos e estava tudo ali, e 2003 é ontem, e ninguém mais lê aquela porcaria, entendeu? Então, há essa cultura também na administração pública de que tudo pode ser resolvido no digital, que não é bem assim, e acho que cabe também a nós esse papel de uma certa educação sobre essas questões. Situações que a gente está corrigindo, mas se vocês entrarem, vocês vão ver já muita da documentação completamente já nos 5 níveis, com as imagens digitais e tal. A marca d'água, enfim. E isso também só foi possível porque a gente teve que se preparar com uma compra de material de um fora, graças a um dinheiro da FINEP que a gente recebeu e pôde fazer todo esse tratamento.
esse tratamento que a gente recebeu da FINEP de R$750 mil, mais bolsistas do CNPq em 2009, enfim, que a secretária na época, Jandira Fegali, fez uma parceria com a FINEP, incluiu o arquivo. Nisso nós tratamos toda a coleção Carlos Lacerda, fitas sonoras, fitas de rolo, discos de vinil, os 5.500 positivos, os negativos, e tudo isso já subiu para o arquivo virtual. As cartas cadastrais de 1880, que é uma documentação maravilhosa, porque assim, provavelmente é uma técnica que a gente aprendeu na Guerra do Paraguai, e é todo um desenho da cidade por balão. Eram mais de 1.000 plantas, que eram só uma aquarelada. E aí, quando você tem 20 anos, sua cabeça vazia, assim, os estagiários conseguiram montar um mosaico, como cada gaveta fala com outra gaveta, para montar esse desenho todo, porque se você abrir a gaveta, você não via absolutamente nada. Há um mês atrás eu fui numa palestra no Museu Histórico Nacional, e tinha um pessoal da FRJ que trabalha com arquitetura e com esse tipo de design, e eles têm um software para fazer tudo isso conversar. Então a gente está fazendo um convênio com eles para colocar isso tudo online. E também disponibilizamos séries das aerofotogrametrias de 28 e 29 e continuamos depois com 35, os anos 50 e tal. Eu quero mostrar para vocês assim, que era uma documentação que estava no arquivo há muitos anos, antes do arquivo estar naquela sede de 79, que se cada funcionário que esteve ali, e o arquivo já teve 200 funcionários, tendo que ter 3 turnos, porque não tinha mesa para todo mundo. Se cada um daqueles funcionários tivesse arrumado uma gaveta por mês, né, a gente não estaria nessa situação, porque vocês veem, com R$750 mil, a gente comprou muitos equipamentos e trabalhamos muitos fundos de uma maneira muito tranquila, tem esse controle absoluto sobre isso. Então não é difícil, não é tão caro assim, você precisa ter uma mão bastante firme, mas era possível, né, de ter feito, não precisava de ficar na situação em que a gente se encontrava. Esse é a carinha do arquivo virtual. A cara dele é feia, porque ele foi feito pela empresa de informática da prefeitura. E agora uma outra empresa está fazendo assim um rostinho bonito para ele, entendeu? Mas para mim não importa se ele é feio ou se ele é bonito, ele me serve nesse momento. Aqui já são os fundos e coleções quando eles já estão listados, os níveis que eles são, a descrição. E aqui quando você clica, você entra nele, você pode olhar os documentos, também você pode fazer buscas por palavra-chave, enfim. Assim. Na decorrência do tratamento de tudo isso, assim, já estava potencializado com o dinheiro da FINEP. A gente também fez o levantamento terrestre de 1930 e 31, as cartas cadastrais de 35 e as aéreas de 51. Então, a documentação especial está mais controlada por isso, porque era uma documentação mais cara de você fazer esse controle, e a gente investiu exatamente nisso. Isso tudo é feito internamente, todo o maquinário é comprado para fazer internamente. A documentação textual, a gente também vem trabalhando do século XVI para cá. E a gente começou com os aforamentos, e o aforamento é uma documentação gigantesca, e para vocês entenderem, o documento mais antigo é de 1579, e é você dividir o que era considerado o Rio de Janeiro, né, o chão da terra, para, enfim, usos de conservação e usos de provas de direito, enfim. Então a gente trabalhou bastante esse assim. Então isso aqui é um aforamento. Há um acervo gigantesco sobre escravidão, e a gente ganhou um ADAI e fez o tratamento de toda essa série, que também já está no arquivo virtual. Bia, como você consegue ganhar esses dinheiros se você é uma instituição pública? Menor problema, entra no tesouro, eu licito, gasto, aplico, porque o ADAI deixa eu aplicar, sobra dinheiro, a gente manda para o ADAI dizendo, olha, sobrou esse dinheiro, posso gastar mais com não sei o que, gasto. Mas aí entra então no tesouro, entra na prefeitura. Entra, e não tem menor problema. A federal não pode. Pode, o Arquivo Nacional ganha ADAI. Eu acho que o Arquivo Nacional ganha ADAI através da associação. Não sei. Isso. Eu fico pensando se
essa Você coisa não da precisa associação. dessa associação. Então, quando eu entrei no arquivo, existia uma associação de amigos, que eu acho que era uma associação de inimigos, porque todo o dinheiro que você tinha do mal, qual era a grande receita do arquivo? As pessoas vinham e pediam uma cópia das fotografias, que se fazia em papel. Eu achava muito curioso como é que esse dinheiro fechava, porque era uma caixa de 20 papéis fotográficos que custava na época R$700, mas você cobrava R$20 por fotografia. Então você pagava para aquilo existir. Não, os R$700 do papel fotográfico era pago com o orçamento do arquivo. O dinheiro que entrava para a fotografia entrava na conta do banco da associação de amigos. Então esse dinheiro não batia. Foi comprada uma série de equipamentos com verbas como ADA, enfim, que não eram doados à prefeitura. Esses equipamentos quebravam e o arquivo pedia para esses equipamentos, o olho dela queria essa feita, pedia para que esses equipamentos fossem consertados. Aí a prefeitura dizia, mas eu não posso consertar uma coisa que não me pertence. E a associação não fazia esse patrimônio. Então quando eu cheguei, eu acabei com isso e fiz uma brincadeira nova que tem dado muito certo, que é uma ideia de contrapartida, né? O pesquisador, quando ele vem, e ele ganhou uma lei Rouanet de R$500 mil para fazer um livro de 20 imagens do Malta, onde, sei lá, 15 são do arquivo. De vez de ele nos convidar para ser parceiros dele, ele vai ganhar R$500 mil por aquilo. Ele vai pagar um X pela fotografia, que é um X igual para qualquer pessoa, não tem tabelas diferentes e todas as minhas imagens estão online. Ele não paga numa conta de uma associação de amigos. A gente diz para ele insumos que está precisando e ele nos faz uma doação. Eu acho isso muito mais interessante porque o pesquisador sabe exatamente para onde o dinheiro está indo. Ah, mas você pediu para comprar micro-ondas. Sim, porque eu preciso diluir a cola. Eu não posso ter um maçarico. Entendeu? Assim, você pediu para comprar uma geladeira. Sim, há produtos químicos que precisam ser guardados. Eu não vou guardar sanduíche, eu vou guardar produtos químicos ali dentro. Você explica. Você está pedindo storage. Sim, porque eu tenho que fazer. Ou você está pedindo HD e storage. Sim, eu tenho que fazer a transferência do que está num HD para outro para o storage. Eu preciso que esse HD está... A gente explica, isso tem dado muito certo. Todo o auditório do arquivo foi reformado em contrapartida, do tipo, olha, agora que vocês são grandes, então, agora todo mundo ao mesmo tempo, vamos trocar o carpete, blá, blá. Isso foi dando certo. Então eu fico às vezes pensando se é importante ou não ter uma associação de amigos, entendeu? Acho que ter uma associação de amigos como você tem hoje em dia no Arquivo Nacional, e você tem o presente de ter a professora Ismênia de Lima Martins como a presidente da associação, é um gol. Quando você tem uma associação de amigos, ou como o Museu Histórico Nacional, quando você tem uma associação de amigos que está em oposição à direção da instituição, aí fica alguma coisa muito complicada. Se a gente ganhar uma verba maior do BNDES, alguma coisa assim, talvez seja necessário, né? Mas o que a gente conversou com eles, que a gente gostaria muito que isso viesse por dentro do Tesouro, porque eu acho que é mais transparente. E se não, você tem que contratar uma ONG, que você tem que deixar 20% para a ONG. Eu acho que assim, deixar 1% para qualquer pessoa, uma lástima, né? Então, a gente tenta fazer... Eu sei que no Museu da República tinha. Eu sei que às vezes as pessoas questionam muito essa forma com que eu trabalho nessa troca. Há um termo de responsabilidade que o pesquisador tem que assinar, que foi feito pela Procuradoria-Geral do Município, o que significa o que ele está fazendo. Mas isso aconteceu muito, assim, porque houve uma imagem do trabalho que a gente está fazendo no final do governo César Maia, porque a pessoa que na época, quando eu entrei, era o presidente da associação, ficou muito magoado por não ser mais o presidente da associação. Então ele um pouco divulgou como se exatamente isso. A gente estivesse trocando micro-ondas, pano... Não, ela está pedindo pano, sim, é todo um pano fininho que você tem que botar no restaurante. A gente não está pedindo pano de chão, né? Mas aí havia uma necessidade de denegrir a imagem para... eu queria muito continuar sendo presidente da associação de amigos. Os lajes dele ganham prêmio pra gente, vai ser melhor. A gente ganhou também um dinheiro do BNDES para expor nas primeiras séries. São 1.700 livros de vários tamanhos diferentes, que é uma série chamada 10ª Urbana, que está em todo o Império Português, que é o antecessor do IPTU. E agora, no final, quando a gente fez o topográfico, é muito bacana porque você consegue perceber como
a documentação dialoga, como você pode daqui para lá construir um olhar sobre esses documentos, fazendo uma conversa sobre esse. Isso também foi um trabalho que a gente fez logo no início. Foram 130 mil reais que trabalharam 1.700 livros, desde o restauro até a microfilmagem, a descrição uma a uma, e todos eles já estão também no arquivo virtual. Isso é uma 10ª urbana. Não dá para botar a busca de assédio. Ou ler, ou não ler. Isso é uma documentação que hoje em dia a gente está tendo uma procura gigantesca, que são as licenças para obras, publicidade está em obras. A nossa documentação mais antiga é de 1797. E o que é uma licença para obra? É um processo em que você entra na prefeitura para legalizar um imóvel, depois você pede para fazer uma reforma. As plantas que tem ali dentro é alguma coisa assim maravilhosa, e a gente começa a trabalhar por demanda. Você vem e você quer olhar e essas plantas estão num estado muito ruim, aí o pessoal do restauro faz um trabalho e depois o pessoal fotografa, enfim. A gente podia ter um acervo de licenças para obras muito maior. Há um acervo da prefeitura em Irajá com 37 mil processos, sem nenhum controle. Nós fizemos todo um projeto para eles, para como isso pode ser organizado. Eles são 8 funcionários, mas enfim, a gente não conseguiu ainda alinhar, mas o que devia acontecer é trazer toda essa documentação para nós. O que eles alegam muito é que é uma documentação que nunca vai ser permanente, ela vai ser sempre corrente. Mas é melhor, enfim, estar numa instituição permanente que possa dar esse acesso do que você ter essa ideia das 3 idades como se ela fosse sempre corrente e não conseguir fazer ela efetivamente trabalhar. Isso é uma forma também de mostrar como essa documentação tem um caráter probatório e tem um caráter de pesquisa histórica, né? Isso aqui é uma LO, né? E uma plano. Existe uma documentação no arquivo também que são as posturas municipais. E isso é uma coisa importante, porque assim, houve um incêndio na Câmara em 1790. E aí as pessoas dizem muito, a documentação do arquivo não está completa porque houve um incêndio de 1790. Há uma necessidade assim de sublinhar. Primeiro, no livro da Maria Célia fica muito claro que, que a gente aprendeu muito com os portugueses. Assim. Eu fiz uma tese de doutorado sobre ditadura civil-militar e a gente percebe que a documentação é circular. Essa circularidade da documentação a gente aprendeu com os portugueses. Então, queimou um pedaço do DOPS do Rio e você tem alguma coisa no DOPS de São Paulo. Isso não era diferente no Império Português. Então, muito da documentação de 1790 que estava aqui na Câmara, você tem ela em Portugal, e houve um pedido na Câmara de que as pessoas trouxessem os documentos, né? Aquele incêndio não aconteceu à toa, né? Você queria legalizar, mas quem tinha as suas certidões, você trazia, não tinha máquina Xerox em 1790, então o escrivão copiava e você checava lá para ver se ele copiou direitinho, para ver se ele não estava te tirando nenhum centímetro de terra, nada disso. Então, muita da documentação foi refeita a partir dessas cópias. São cópias de documentos? Sim, são cópias de documentos originais. Quer dizer, o escrivão refez isso. Então, a documentação que a gente já tinha das posturas municipais desde 1830, a gente digitalizou e colocou online com busca de ACR, que é um pouco isso, assim, como viver na cidade. Você não pode fazer xixi em lugares públicos, você não, entendeu? Como viver não que as pessoas continuem agindo. A última postura municipal é de 2008, do governo César Maia, mas ela está online no diário, então a gente foi até onde não estava online. Deixa eu fazer só uma pergunta assim, técnica, na verdade, mais especificamente. Vocês disponibilizam online que é PDF? Como é que vocês saem o que é via iCarton hoje em dia? Via iCarton, clica, abre o PDF. Abre um PDF que às vezes está embaixo com uma marca d'água do arquivo, você precisa dele mais em alta, você entra em contato, a gente... Você tem a de guarda, e aí vocês guardam, você falou algumas vezes no storage. Como é que um storage que está no Implant, que é na empresa onde está tudo da prefeitura, está ali, né? Então o que a gente está tentando agora é comprar mais espaço, porque o nosso restaurante vai fazer 5 anos, então ele vai morrer em breve, e como eu vou ter... O problema eterno de espaço, né? Tanto físico quanto... Eu só acho que o espaço virtual é um espaço mais caro. Mais caro. Porque eu acho que o espaço físico a gente dá um jeito, mas o espaço virtual não tem jeito para dar.
Então, E aí vocês têm alguma política de backup disso? tá tudo, tem tudo de backup dentro e tá no storage, tem um espelhamento do storage, quando o storage foi feito, também para ter isso tudo em backup. Por isso que está na empresa de informática da prefeitura. É uma briga que eu acho que a gente tinha que ter um servidor lá, né? Há uma vantagem porque o arquivo está numa coisa chamada um corredor de linha ótica na Presidente Vargas. Então isso nos dá uma velocidade e tal. Mas eu acho que isso não dificultaria, mas o IPLAN não vê com bons olhos que a gente tem um servidor próprio. Então a gente ainda está nesse processo de As negociação. fotografias também ficam disponíveis também em PDF? Não, em JPEG de 72, eu tenho organizado em 300 um lugar de segurança no arquivo, e eu tenho em TIFF e no storage. E aí, assim, tem essas coisas que tem nos arquivos que a gente não entende muito bem como é que elas foram parar lá, né? A coleção de imprensa alternativa é uma documentação maravilhosa, porque vocês têm que entender que nos anos 80, no governo Israel Klabin, ele queria tirar um pouco essa ideia de que a prefeitura era uma prefeitura de obras, e os engenheiros e os arquitetos da prefeitura que vinham desde Carlos Lacerda e tal, e ele faz uma instituição, que algumas pessoas têm um pouco mais de 40 anos hoje em dia lembram, que era na Rua Rumânia, na Rua das Laranjeiras, chamada Rio Arte. E a Rio Arte faz um centro de imprensa alternativa, e é uma coisa muito doida, porque a Maria Amélia Mello, ela escreve para o país inteiro e publica no jornal, dizendo assim, olha, a gente fundou um centro de imprensa alternativa, mas a gente ainda não tem nenhum jornal de imprensa alternativa e a gente está recebendo doações. E hoje em dia o arquivo é o maior acervo de imprensa alternativa só com doações. Hoje em dia eu teria uma pessoa lá dizendo assim, eu tenho aqui a coleção do Opinião, eu quero vender para a prefeitura, portanto. As pessoas doaram esse acervo. Nós e a Biblioteca Nacional temos acervos que conversam com algumas lacunas. Estamos tentando ver se, da mesma maneira que a DocPro está fazendo para eles com jornais e tal, a gente pode fazer isso junto para não ter que digitalizar duas vezes a mesma coisa, enfim. E com sobras do dinheiro do ADAI, a gente tem digitalizado essa documentação, checando com a BN onde é que estão os furos para poder fazer já esta parte. E isso também é uma coisa muito curiosa, porque quando eu cheguei no arquivo, se sabia dessa documentação, mas não se sabia de uma série de livros que a prefeitura tinha pago sobre a imprensa alternativa, que eu tinha, porque eu trabalhei com isso, e a gente levou para lá. O catálogo da imprensa alternativa foi tudo feito naquela época, o acervo foi e não mandaram o catálogo junto, entendeu? Então, as pessoas estão fazendo o catálogo novamente, então a gente conseguiu um pouco parar com essa questão. Então, esse catálogo tem mais de 560 verbetes, enfim, e foi todo atualizado pelo arquivo da cidade. Na Nobrad, ganhamos dinheiro do ADAI para fazer. Então, aqui no site você encontra uma imprensa alternativa e também no arquivo virtual você vai ter acesso ao que já está digitalizado. E aqui é o catálogo original que a equipe que trabalhou nisso fez em 92, e o catálogo que a nossa equipe de pesquisa atualizou a partir do catálogo original. Ele também está no arquivo virtual, onde você pode fazer a pesquisa, e o que tiver digitalizado, você olha a imagem. Isso aqui é um pouco disso. A Biblioteca do Arquivo é uma biblioteca especializada em publicações sobre o Rio de Janeiro. A gente comprou um software que a Biblioteca Nacional usa, que é o Sofia, e todo o gerenciamento da biblioteca, que são mais ou menos 25 mil itens, estão sendo colocados, e a documentação mais antiga está sendo toda digitalizada e colocada online. E essa é a cara do Sofia no site. Também existia um setor no arquivo que são os decretos municipais, que era uma senhorinha de 90 anos que trazia toda a documentação, assim, cada ano o prefeito ia, assinava aqueles decretos todos, ela ia trazendo. Nós digitalizamos tudo, que é a Dona Lourdes, a gente digitalizou tudo desde Marcos Tamoio para cá.
que se construiu um portal com busca de OCR e você pode fazer uma consulta online dos decretos. Isso ajuda um pouco, porque a gente não tem os DOs online, mas você quer alguma coisa específica, você consegue sanar o que foram decretos do prefeito por ali, e aí você pode olhar, enfim, de que já está tudo sendo feito. Acho que Eduardo Paes a gente só tem até 2009, porque aí a gente chegou à conclusão que vai esperar as gestões terminarem e fazer que fica mais fácil. Você falou da busca em OCR em algumas coleções, em alguns casos, assim, não são todos, não bem, mas então, em alguns casos você tem o OCR, em alguns casos você tem o Ika-Atom da Fiocruz. Dá pra... Então, porque assim, primeiro a gente foi fazendo coisas pontuais, né? Então, cada um desses portais que iam sendo construídos, na hora de fazer a digitalização, se colocava busca de OCR quando é uma documentação que permite a busca de OCR. Quando a gente construiu o Ika-Atom, que é uma base customizada do Ika-Atom, nessa base não há ainda uma busca de OCR. A gente replicou todos esses portais que foram feitos ao longo do tempo para dentro do arquivo virtual, mas aí ali é uma chamada, quando você abre... Pela indexação apenas. Exatamente. Mas ali, muitas vezes você diz, olha, isso aqui está num portal. Porque um dia, no futuro, um dia que vai ter que acontecer, que o arquivo virtual vai ter que evoluir para alguma coisa que se permita a busca de OCR. Quando isso acabar, esses outros arquivos... Não, você acha? Eu acho. Infelizmente, eu acho. Eu acho pior o OCR. Vem tanto lixo e... Mas sabe o que acontece? Assim, hoje... Mas é uma cultura que... tem uma coisa assim, tem uma maré que eu já não posso lutar contra. Isso é a visão de arquivista. Não adianta, o que eu acho que a gente pode fazer na sala de aula, tentar ali fazer uma catequese, entendeu? Mas eu não posso remar contra a maré, entendeu? Mas não é só um pesquisador especializado. Um pesquisador adolescente, por exemplo, eles não querem saber dessas coisas. É interessante, tem que pensar que são e pra mim, em DO, grupos diferentes. No DO, hoje em dia você pede... O público que não é acadêmico, o público mais que vai procurar uma informação específica. Não, às vezes você quer assim, eu quero saber o dia que eu fui exonerado. Às vezes você você era exonerado 1 ano depois que você abriu um processo, entendeu? Imagina fazer um senhor de 60, 70 anos hoje em dia, 70 anos hoje em dia, olhar por mais que a gente tenha colocado na biblioteca umas réguas, scanner, né? O cara achou o decreto dele, escaneia na mesma hora e leva. Eu não posso fazer isso com uma pessoa. E às vezes ele pode ficar ali lendo aquilo e não achar. Então, assim, eu não posso remar contra a maré, entendeu? Não estou dizendo que eu vou fazer um investimento maciço nisso, mas... Os seus portais vieram antes do arquivo virtual. Então você tem o OCR nesses portais, você trouxe o que tinha de descrição para dentro do Ika-Atom e agora você pretende fazer alguma coisa no seu banco de dados para que entre o OCR também lá. Então vai ter que ser desenvolver um pedacinho de software dentro, que aí quem vai fazer é o IPLAN não sei, às vezes não. A Fiocruz? Às vezes não, a gente tem que pensar isso com calma, mas tudo isso tecnologicamente em governo é alguma coisa difícil, assim, refazer o portal do Malta em nada está levando quase 1 ano, entendeu? Porque tem que fazer testes de firewall, deu não sei quantos vermelhos, eu não posso botar. Então, eu preciso me munir assim, de muita energia para saber quando eu vou enfrentar isso, entendeu? Talvez quando todo o topográfico estiver dentro do arquivo virtual, aí seja a hora da gente fazer. Mas vai levar tempo. Deixa eu fazer mais uma pergunta, que falou do Ika-Atom, eu esperava mais no final. Há quanto tempo vocês estão usando o Ika-Atom? Desde 2012. Você acha que está funcionando? Como é que está a experiência de vocês usando o Ika-Atom e as atualizações e como que isso eu acho vocês estão entendendo isso? Eu acho assim, a necessidade de você ter uma base única, como o Sofia, né, que as bibliotecas falam, para os arquivos, é fundamental. Eu acho que pode ter problemas aqui e ali, mas se todo mundo não aderir, pensar junto e tentar modificar, a gente vai conseguir continuar construindo bases diferentes, que não conversam. Se a Associação Internacional de Arquivos pactua que essa é uma boa política, se o Arquivo Nacional, o CONARC, revesse, se a gente tem a felicidade hoje em dia de ter um professor como o Daniel Flores, que saca tanto de Ika-Atom e é disposto tanto a ajudar,
Eu acho que assim, é um trabalho pioneiro, acho que, mas também não adiantava nesse momento eu inventar uma base de dados outra. Ah, mas por que está usando a Nobrad se tem gente que diz que a Nobrad... Gente, eu também assim, quando eu comecei o Malta foi dessa maneira. Ah, como é que o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional usam digitalização? 600 TIFF, 300 DPIs, a gente foi para 1.200 TIFF, 600, eu fui pra cima porque eu podia, entendeu? Mas o mínimo que eles colocaram, a gente fez. Ah, o Arquivo Nacional também está migrando para o ICAAT, outros arquivos também estão fazendo, beleza. Ah, a Nobrad é alguma coisa que o Conselho Nacional de Arquivos está estabelecendo? Ótimo, então vamos. E isso é uma coisa interessante pelo seguinte, às vezes eu acho, isso é uma coisa muito de quem está do outro lado do balcão, assim. Às vezes eu acho que, vou falar uma coisa aqui que talvez possa parecer uma crítica pesada, mas às vezes eu acho assim, que para os historiadores que não tem muito uma tradição de um trabalho privado, mas a gente está sempre num âmbito público e de um curso bastante politizado, onde a gente pensa determinadas coisas e tal, quando a gente vai para os arquivos a gente pensa muito os acessos, enfim, não é à toa que um primeiro trabalho de doutorado sobre o Arquivo Nacional é da Célia Costa, enfim, e a importância que a Célia tem nessa área e me ajudou muito a pensar todas essas questões. Eu não vejo isso muito nos arquivistas. E há uma interface dos arquivistas com as empresas privadas que é alguma coisa bastante complexa. Então, por exemplo, hoje em dia você tem o modelo do Arquivo Nacional de gestão de documentos e o modelo de São Paulo de gestão de documentos. Não sei se todo mundo está familiarizado com a questão mais topográfica, da tipologia do documento ou dos fundos, enfim. Fernanda me corrija porque eu não sou uma arquivista nata. Eu acho que não é uma vida que você tem que escolher ou lá ou aqui. Se lá deu certo, eu posso usar. Porque o Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Estado trabalham muito bem juntos. A Ieda estava nesse congresso do Mercosul e eu gosto muito de ouvi-la falar, entendeu? Eu acho ela uma pessoa extremamente sensata, que é a diretora de organização técnica do Arquivo Público do Estado. Mas alguns arquivistas saem ou das universidades, ou se aposentam, enfim, resolvem abrir umas empresas privadas e resolvem vender para prefeituras, principalmente prefeituras, assim, como eu vou resolver a sua vida caótica em 3 meses, a baixo custo, não vou nem falar com o arquivo da sua cidade, porque ele não merece ser ouvido, e como eu vou atropelar o Fala Todo sempre, né? Eu acho que isso, a gente precisava um dia parar bastante para pensar que isso é um dano muito sério, né? Eu estou vivendo um pouco isso hoje e é um exercício difícil de você ter que mostrar a sua liderança de gestão, que você pode sentar e conversar com aquelas pessoas de que eu não estou fazendo uma escolha pelo CONARC ou pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, a gente pode conversar junto, foi-se por um modelo, porque era o que a gente tinha naquele momento, mas eu não posso ter uma pessoa vindo por fora apresentando um software que vai nos amarrar para ela para todo sempre, quando esse software é um software livre que foi usado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e está aqui para todo mundo disponível gratuitamente. É só sentar com a gente para conversar. Então, acho que um dia o mercado da arquivologia tinha que parar para pensar nisso, assim, né? Eu até brinquei com o Eliezer essa semana que eu tinha vontade de dar um curso lá no PPGA sobre ética, né? Ética em pesquisas, éticas em trabalhos, ética de que não dá para você mandar milhões de e-mails para diretores de instituição pública com formulários gigantescos que vão responder o seu TCC, mestrado, doutorado, perguntando sobre tudo que a gente está fazendo, que tudo está online no site, e se você não vem checar no meu olho, eu posso mentir para você. Você não checou, né? Ah, mas é a fala que você colocou. Beleza, mas não é assim que se faz pesquisa, eu acho, né? Que também tem uma ética de conduta, né? E que a gente precisa, e se a gente tem um pacto de fomentar instituições arquivísticas no país, eu não posso depois vender um software e dizer, vou resolver a sua vida em 3 minutos. Se eu fosse você, eu mandava aquele arquivo assim pro fundo da hierarquia das prefeituras, enfim. Eu acho
acho que isso é uma coisa que tem acontecido bastante e é uma coisa... E são dinheiros caríssimos, assim. Resolva a sua vida em 3 minutos por 4 milhões. Nossa, por 4 milhões eu resolvo a sua vida 10 vezes, não só uma, né? Enfim, acho que é uma coisa que a gente devia, talvez, assim, deixa assim, com um café com arquivo num outro momento, podia pensar isso, assim, vocês já pensaram nisso tudo, entendeu? O dano que vocês estão fazendo, querendo resolver a vida de vocês, mas até que ponto vocês têm impacto? E muitas dessas pessoas saíram dos governos federais, entendeu? O que vocês estão falando? O que vocês estão fazendo? E muitos desses softwares, eles não seguem nem o CONARC e nem o Arquivo Público de São Paulo. Exatamente. Criam uma nova metodologia que, na verdade, não tem, na maioria das vezes, não tem muito a ver com a teoria, com o que a gente realmente... Por exemplo, o nosso momento com a É a digitalização. Para eles é o Aí, e a empresa olímpica, por exemplo, assim, né? Tem a empresa olímpica e tem a Rio 2016. Nós todos estávamos juntos, imbuídos nesse legado dos jogos. A revista da Rio 2016, ela queria, não, tem um software no mercado de gestão. Dizer, não tem um software no mercado de gestão. E tem, são GEDs, os chamados, GEDs vão resolver a sua vida. Aí a gente trouxe para eles conhecerem o arquivo virtual que a gente está fazendo. Quando começou a falar, não, mas esse arquivo permanente, eu não quero ver isso não resolve. Eu falei, querida, o final da gestão é o permanente, entendeu? Entendeu? Até eu, historiadora, sei disso. Não queriam ver. Então eu falei, tá bom. Aí, quer dizer, a gente abria para que eles pudessem. 6 meses depois, quando ela chegou à conclusão que não tinha isso, ela voltou e falou assim, a gente queria dar uma olhada no arquivo virtual. Eu falei assim, agora o arquivo virtual está fechado para balanço. Entendeu? Não, porque eu falei assim, vamos se separar dessas pessoas, porque não adianta. O que é da empresa olímpica é da empresa olímpica, o que é da Rio 2016 é da Rio 2016, o nosso legado é a empresa olímpica. Vamos fazer. E deu certo, entendeu? Porque se bateu, mas aí tinha aquela coisa, ela é arquivista, eu sou historiadora, e eu dizia pra ela, não vai dar certo, tem que se construir, dá trabalho, entendeu? Construir o arquivo virtual, por mais simples que ele for, deu trabalho, tem que pensar, cada instituição é uma instituição. Você vai pegar aquilo e vai adaptar ao teu perfil, né? Então e eu acho que o curso, às vezes, da arquivologia incita a que você tenha sempre um modelo para fazer, né? Eu vejo muito quando eu estabeleço umas discussões entre eu quero viver em rede e não quero viver em sistema. Eu não sou cabeça de sistema de ninguém ou sou subsistema de ninguém. Vivemos em rede. E eu vejo, às vezes, arquivistas muito novos com uma boa projeção no mercado, a nível federal, dizendo, não, eu quero ser um sistema e eu quero que um cabeça diga para mim o que eu tenho que fazer. Falando um pouco da minha experiência lá no Rio, as disciplinas, por exemplo, que eu leciono lá, que é classificação e avaliação, alguns alunos falam, professor, isso aí eu terceirizo. Por que eu preciso saber disso? Não, e aquela coisa, descrição, né? Ou, se você não descreveu um documento, isso eu aprendi aqui, acabou, entendeu? Olha, eu vou dizer uma coisa muito tranquila para você. Nós estamos fazendo a descrição de uma documentação do governo Marcelo Alencar. Aí tinha um documento, que era o documento de transição do governo Marcelo Alencar. Os meninos fazem lá, blá, e aí passa por uma pessoa no arquivo que é um historiador. Aí ele botou documento do governo Brizola na transição. Não, você não pode dizer que é do governo Brizola, porque não está escrito no documento. Ele falou, gente, mas a transição do Marcelo Alencar foi para algum lugar, foi o governo Brizola. Se eu não botar e alguém aqui vier só escrevendo Brizola, a pessoa nunca mais vai ver, entendeu? Aí eu falei, gente, a gente ainda faz uma discussão dessa em 2015, entendeu? Se você botar terceirização, o cara vai botar assim, transição, papapá, isso, uma receita de bolo, o meu armário em casa, para ele a descrição é igual. Exatamente, a criação de modelos. Acho que isso é uma discussão, enfim. Diz uma coisa, Bia, vocês pensaram alguma vez a usar o Sofia Acervo dos arquivos? Não, porque quando o Sofia veio, o arquivo virtual já estava consolidado. E assim, eu tento fazer desse jeito, assim, a instituição MOR, né, nacional, está usando este modelo, então nós vamos neste modelo, para ter um grau de sustentação. Né? Ele inventou isso da onde? Né? Então, lá na memória a gente usa o Sofia Acervo para os arquivos. E é muito nessa linha desses softwares milagrosos. O que houve aqui?
Uma traça. Não. Zapetei. Porque lá a gente usa o Sofia sempre é muito complicado, porque um software que não atende as demandas de assim, A atende gente viu uma biblioteca. apresentação recentemente do Sofia é muito esquisito. Esse Sofia, eu não sou serve. bibliotecária. A bibliotecária veio concursada. É uma pessoa ótima, André. Ela falou, olha, eu olhei no mercado, este aqui é o da Biblioteca Não, Nacional. pra Beleza, biblioteca vamos tem nisso, não, pra entendeu? biblioteca. É bem legal, mas precisa ser. E é isso sim, também. Esse software A empresa da prefeitura, porque antes tinha um Sofia inventado pela empresa de informática da prefeitura, que é uma zica. A primeira coisa que a gente conseguiu fazer é assim, primeiro tirar o arquivo das bibliotecas públicas da Secretaria de Cultura. Eu não sou isso aqui, né? Aí tiramos. E quando a gente veio pra Casa Civil é completamente diferente. A empresa da prefeitura botou todos os senões que não ia dar certo o Sofia. E essa bibliotecária ficou lá fazendo todos os testes de segurança durante um ano. E aí quando não tinha mais o que dizer, então vamos botar no ar, né? Então vamos botar no ar. E fomos. Bom, para vocês entenderem assim, a gente tentou ir dos documentos mais fáceis de tratamento para os de suporte mais complicado. E talvez a cartografia e as imagens em movimento seja o que é mais difícil. Quando a gente teve que enfrentar a questão da gestão Eduardo Paz, e eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do acervo que está vindo, para trazer essa documentação, a gente também baixou a temperatura dos depósitos e fez um controle, montou um laboratório de preservação audiovisual com uma pessoa que também já passou por aqui, trabalhou com o Marcos Dreher, que é o Leão, meu homem mais resolvido, um homem que gosta de carnaval, sai de Santa Liga, enfim. E aí a gente montou o laboratório de preservação visual, trouxe tudo que estava no CTAV. No CTAV hoje em dia só tem o que está com síndrome do vinagre. E isso tem sido muito bom e o Roberto também tem ajudado fundamentalmente, primeiro, a gente explicar dentro da comunicação social da Casa Civil e do gabinete do prefeito que existia sim uma documentação bruta na ato digital, né, que a gente não ia receber os CDs com a documentação já organizada. Como, você acha que existe um nato digital bruto? Eu falei, sim, aquele cartãozinho que você filmou, aquilo ali que eu quero, entendeu? E isso é que vai virar 60 teras, e o Roberto foi fundamental para que isso pudesse acontecer, e também tudo que ele vem tratando, todo o acervo organizado, também já está no arquivo virtual. Por isso, assim, eu não estou preocupada de descer os 5 níveis. Isso aqui é porque o Roberto veio aqui ontem, que é um filme que a gente tem de um cineasta dos anos 20, amador, que filmou o Rio de Janeiro na rua, enfim, em 9,5, que é uma bitola super especial para quem trabalha com essa área, e que eu espero, são 200 rolinhos, eu espero que um dia a gente consiga botar isso tudo online. Vocês digitalizaram? Uma parte sim, uma parte que é possível, né? A gente, esse ano, a gente quis fazer um evento diferenciado para os 450 anos. Então a gente inventou um cineclube, ganhamos 2 editais da FAPERJ, que quando eu sair daqui eu vou ao Bradesco, porque disseram que vão depositar o dia no dia 17, hoje é dia 18, né? Espero que esteja lá no banco. Ganhamos 2 editais e fizemos uma parceria com o Departamento de Cinema e Vídeo da UF, com o professor João Luiz Vieira, e fizemos 2 sessões todo mês com filmes que tivessem como palco o Rio de Janeiro, e depois 1 ou 2 professores para fazerem debates. Um dos editais que o professor João ganhou para todo o equipamento do Cineclube. Então o Cineclube vai continuar o ano que vem, a gente vai tentar se especializar em documentários sobre o Rio, e o outro que eu ganhei é uma publicação com todos esses debates que os professores fizeram, que é um catálogo que a gente espera estar publicando o ano que vem, já que o dinheiro saiu um pouco atrasado. Aí a ideia da documentação do gabinete do prefeito, da cidade olímpica, que veio com todas essas transformações e principalmente com a derrubada da perimetral, e junto um pouco o outro lado dos engenheiros e arquitetos da prefeitura que a gente está entrevistando, porque eles nos pediram para dar esses depoimentos. A maior parte deles participou da construção da perimetral. A última entrevista que a gente fez foi com um calculista que calculou o cimento, o cimento que se usou para a construção. Ele dizia que aquilo ali é para durar
a vida inteira e a dor deles, enfim. Então a gente está fazendo essa coleta e vamos fazer também um livro com eles de todas as obras, tentar entender essas pessoas que fizeram desde a derrubada do Morro de Santo Antônio para o aterro do Flamengo, Copacabana, até a perimetral, todos os viadutos e túneis que foram feitos, Rebouças, enfim. E a gente está um pouco mapeando isso. Para um livro que o professor Paulo Quinal está fazendo sobre memórias que estão guardadas, a gente acabou falando sobre a perimetral, porque quando a perimetral foi derrubada, se fizeram pequenos relicários dela, como se fez na época da derrubada do Muro de Berlim. A Sedurp, a empresa do Porto Maravilha, fez isso como presente, entregou pedacinhos da perimetral. Isso veio para o arquivo e a partir deste, que tinha que ser um objeto tridimensional para o livro do Paulo, a gente fez uma reflexão sobre a destruição, a derrubada da perimetral, enfim, e também essa parceria que a gente fez com a CIA. Então, mas isso aqui, foi pro arquivo? isso foi um presente que se deu para várias pessoas e também veio uma para o acervo para a gente guardar no acervo. A partir disso, porque precisava ser um objeto tridimensional para o livro do Paulo. Isso veio para o arquivo, um pedacinho. E aí, desse pedacinho, a gente construiu essa reflexão. Isso aqui é um pouco... Mas é porque você não tem o Museu da Cidade? Então, isso é uma coisa complicada. Há vários Você já falou que tem biblioteca e agora você está há vários objetos tridimensionais. O Museu da Cidade, originalmente, ele é uma parceria com o governo do estado. Ele está fechado hoje em dia, ele fica numa zona muito complicada, no Parque da Gávea, que ele é cercado por favelas, e a maior parte da documentação que está no Museu da Cidade, ela pertence ao governo do estado, ou se é da prefeitura, não tem essa relevância. Então, assim, é melhor ficar no arquivo do que se perder. Por exemplo, quando eu entrei no arquivo, existia uma caixa do tempo do Monroe. Quem foi ver o filme do Memória da Destruição, alguma coisa da destruição que conta a história do Monroe, um documentário que estava no Festival de Cinema que vai passar, tem uma hora que se passa por jornais. Se colocou uma caixa do tempo no Monroe, que eram jornais do dia, e moedas em ouro, prata e bronze daquela celebração. Fechou-se essa caixa e enterrou. Isso era muito comum. E aí, quando foi fazer aquela garagem embaixo do Mahatma Gandhi, né, ali da praça, tinha um pessoal do IFAM controlando para achar a caixa do tempo. Infelizmente, eles não foram no dia que os operários acharam a caixa, alguém deu uma marretada na caixa, as moedas jamais foram encontradas, o olho dela continuou regalhado, mas achamos os jornais. E os jornais foram todos restaurados, enfim, estão no arquivo junto com a caixa. Que a caixa fala com o jornal, entendeu? Eu não posso botar a caixa num lugar. A caixa marretada, menos as moedas. Mas assim, eu não acho que o arquivo não tenha que ter objetos tridimensionais se eles forem vinculados a um documento. Então, não tenho muito problema com isso. Isso é como era a Praça 15 antes. Isso é como se destruiu o mercado municipal para a construção da perimetral. Isso é como era uma lateral do mercado, os portões. Isso como era um projeto para como seria a perimetral. Esse não foi o projeto que venceu, como a perimetral ficou. Isso é para mostrar que a perimetral poderia ter convivido com o mercado municipal, a gente não precisava ter destruído ele. Isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Tem, você viu? Alguém viu? Tem som aqui? Tem. Então, beleza. Às vezes está desligado. Não, mas não sei se ele vai passar. Bota deve ser outro. Não, tem uma coisa assim, reproduzir. Uma coisa assim, Não, acho que tem que ser uma outra mídia, né? Ele com o botão direito em cima dele pra ver. Aqui? Reproduzir. Não, era com aquele media player. VTS1. Como é que é? Tenta aquele arquivo ali, VTS1, de repente. Esse Aí, aqui? É. Não, o cara saca tudo. Esse não tem som. Deixa eu ligar ali. Ali, ó. Aqui embaixo. Peraí, a gente volta. Então vamos voltar aqui, peraí. Essa é a documentação que tem da cidade de São Paulo. Tá baixo também. Tá baixo? Meu Deus do céu. Aqui? Aguenta mais.
Essa documentação que está sendo disponibilizada no site da Cidade Olímpica, em alta resolução e sem nenhum corte, é que vão formar esses 60 teras que estão vindo para o arquivo. Vamos tentar acelerar. A gente também faz uma série de recebe doações e aquisições para tentar preencher as lacunas. O acervo do Carlos Lacerda foi uma doação. O acervo do Ari Maciel e do Raul Lima, que são as coleções, são 2 fotógrafos. O Ari Maciel, ele foi um fotógrafo aéreo que trabalhou para a Geo Rio e ele fotografou as transformações urbanas do Rio aéreas entre 1950 e 2000. Pela ausência de gestão, essa documentação foi perdida na Geo Rio. Eles nos avisaram, o Ari Maciel tinha falecido. Nós fizemos um trabalho de convencimento com o filho, o arquivo pagou, recebeu o acervo, são 65 mil negativos que vão ser tratados com todas as transformações urbanas. Semelhante a isso é a coleção do Raul Lima, que a Inês Turazi, quando estava fazendo o livro dos 450 anos da cidade e tal, me chamou a atenção sobre essas fotografias que continuavam com ele. Nós conversamos e também fizemos a compra. Isso também só foi possível porque hoje em dia a gente tem um orçamento bastante mais folgado e é possível fazer isso. Mas também acho que a gente devia fazer uma discussão, por exemplo, de que hoje em dia os arquivos gastam fortunas em luz. Quando a tarifa de luz esse ano foi aumentada em 50%, isso significa que eu tenho que tirar os 50% dessa fortuna de luz de algum lugar. A gente paga a mesma luz que um restaurante, que um hotel, né? Tinha que se fazer, mas só que hoje em dia a empresa de luz é privatizada, né? E as instituições de cultura e de preservação de memória dessa cidade tinham que receber um outro tratamento sobre luz e água, porque é um dinheiro gigantesco. Essas coleções que você recebeu por doação, você vai atrás delas, tem assim uma equipe, um pessoal que fala assim, temos lacunas e vamos buscar esses acervos. E aí pesquisa, porque isso demanda gente, pesquisa, tempo, dinheiro, né? E ir atrás de acervos, assim, poder comprá-los com seus recursos que felizmente você tem. Mas tem gente para pesquisar essas lacunas? Nós somos uma equipe... Ou é assim, aleatório? Assim, tipo, sabemos que... Não. Primeiro que para saber... primeiro nós somos uma equipe pequena. Sim. Depois fizemos um concurso para arquivista e por mais que 16 arquivistas tenham passado, só 3 arquivistas quiseram assumir, né? Então isso também é uma coisa ruim, porque essa coisa concurseira, aí é muito difícil a gente conseguir fazer a vaga vem, você faz um esforço gigantesco e depois a pessoa não quer assumir. E depois ir atrás de acervo é uma coisa muito complicada, assim, ninguém vai te dizer que aquilo tem ou está faltando. Então geralmente alguém que nos... O Carlos Lacerda, como eu tinha trabalhado no memorial do Vargas, quando um legislacerdista, que é o deputado Mauro Magalhães, chegou na secretaria e disse, olha, eu tenho esse acervo e eu quero transferir, tinham oferecido para ele construir um memorial para o Lacerda. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, se o senhor confia em mim, vai por mim, não faça isso, vem comigo, entendeu? Ele me olhou assim meio estranho. Meu tio tinha sido lacerdista, eu falei, tio, você conhece fulano? Liga pra ele, diz que eu sou super honesta. Meu tio ligou, fez um trabalho de convencimento, ganhamos do Dr. Mauro, entendeu? E o acervo veio. Mas assim, esses acervos, eles estão nesse potencial, né? Pessoas que
que querem, que não querem que isso fique em casa, enfim, ou a Inês que faz um trabalho, não existe muito isso. Ou os técnicos da Gel Rio que estão vendo que não guardaram aquele acervo está sendo destruído, enfim. Mas se você olhar nos catálogos de leilão, e eu procurei, cobri muitos leilões para poder trazer de novo a documentação para o arquivo, e hoje em dia os leilões são online, você vê muito acervo público sendo vendido, né? Eu fiz uma batida com a Polícia Federal num leilão que eram 100 imagens do Malta em obras. O Malta das obras é uma Malta da prefeitura, não é uma Malta de outro lugar. Aí aquela coisa, a Polícia Federal tem uma 45 na coxa, vai começar o leilão, eu levanto, falo, eu sou diretora do arquivo, esse acervo pode me pertencer, leva. No dia seguinte eu tinha um delegado de porta de delegacia dizendo, eu vou entrar e vou levar. A pessoa não vai entrar, não. A minha cliente, o avô dela trabalhou com Malta na prefeitura e o Malta deu uma cópia. Eu falei, ótimo, porque eu gostaria de dizer que essa ligação está sendo gravada. Coisa nenhuma. Mas, mesmo que o seu avô tenha trabalhado aqui, o Malta não tinha autorização de fazer essa duplicata. Então, se o senhor está me confirmando que foi uma duplicata, estas imagens são nossas. E acabou. Então, eu cobri muitos leilões, mas eu recebi também, assim, pessoas que botam... um leiloeiro botou uma coleção do Malta de 1922, né, dos 100 anos da independência, e me pediram para fazer um parecer se aquela documentação era minha. O IFAM me pediu. Falei, olha, o que eu posso dizer assim, tem uma gilete na primeira página, era onde o Malta geralmente escrevia, esse álbum foi feito por encomenda e tal. Do lado, na lateral, tem marcas de etiqueta de uma instituição pública. Eu não posso te dizer que é meu porque a gente não tinha esse nível de controle. Mas que é de uma instituição pública, eu me ofereço como fiel depositário. Você não esqueceu, vai para o leilão, o lance inicial era 60 mil reais por Quer dizer, aí também fica difícil, né? A gente fez uma pressão muito grande no IFAM e fizeram uma normativa número 1 de 2007 que todo leiloeiro tem que botar a lista e quem são os proprietários. Se você entrar naquela base de dados, continua não tendo nada, né? Porque o que acontece com o leilão hoje em dia? O leilão dá uma certidão nova para um objeto furtado. Então ele diz, a partir daqui ele é legal. Então esse é a grande... Quando o Laércio, meu ladrão, voltou para me visitar, mas ele viu uma exposição nova e ele mandou 5 caixas de documentos. Numa delas veio um álbum da Revolta da Armada, que só eu e só o Arquivo Geral da Cidade e o Museu Histórico tem. Esses álbuns não são duplicatas, eles se conversam. Tinha um pesquisador, funcionário do arquivo, muito tempo, que ele voltou ao arquivo e disse assim, não, que eu queria olhar aquele álbum da Revolta da Armada. A gente rodou o depósito e não achava. A Sandra, que era uma memória da instituição, falou assim, não, isso existe, eu fiz uma exposição e tal. Aí eu falei pra ele, aí ele dizia, deixa eu entrar no depósito que eu te mostro onde está. Eu falei, não, ninguém mais que não seja da instituição entra no depósito. Isso também é uma coisa difícil, porque quando os arquivistas, os historiadores vão fazer visita do histórico, quer entrar no depósito, quer fotografar o depósito, entendeu? Então não pode. Aí eu puxei a gaveta de fichas e falei assim, mostra aqui pra mim, pro funcionário, ex-funcionário da arquivo, mostra aqui onde é que você fez essa fichinha do álbum da Revolta da Armada. Não, tá aqui. Entendeu? Quando aquilo voltou pro arquivo, eu me lembrei de um delegado da Polícia Federal que falou pra mim, o que vai mais te doer um dia você compreender que foi alguém de dentro da instituição que mapeou e disse o que tirar. Que isso é o que mais dói, entendeu? Então, mas hoje em dia você perdeu o controle sobre os leilões quando eles estão online, né? Tem um site leilão, você recebe e não consegue mais fazer nenhum controle sobre isso. Deixa eu ver. Isso aqui eu quero passar uma coisa mais legal. Isso aqui é a documentação do Lacerda. Isso aqui é quando em 2013 a gente vai para a Casa Civil, o censo de arquivos que eu já falei, a política de gestão de documentos e a política municipal de arquivos que a gente está tentando estabelecer, porque quando a LAI saiu, né, em 2011, 12, nos decretos das prefeituras e dos governos, a gente podia estar comemorando 10 anos de sucesso da lei de arquivos na cidade. E a gente tentou fazer uma fala disso, né, que isso não deu certo, né.
e também porque a live veio de cima para baixo, com memória revelada, com uma opção de coisa, isso não consegue entrar, né? Então, como a live veio de cima para baixo, ela não, às vezes não está nos arquivos, enfim. Em São Paulo ela está no arquivo público do Estado, não necessariamente em outros lugares. Então, tinha que haver uma política mais forte sobre isso. Aí, desde que a gente está na Casa Civil, a gente vem fazendo workshop de gestão de documentos, tentando catequizar, e esse ano a gente dividiu o workshop em 2 momentos, de manhã só com o pessoal de protocolos e centros arquivísticos, e de tarde com os subsecretários de gestão, diretores administrativos das empresas, assim, mostrando toda uma legislação e principalmente tentando combater a terceirização da guarda. Como a terceirização da guarda é danoso, você gasta dinheiro, você joga uma poeira debaixo do tapete, enfim. Mas não é fácil, né? Assim, não é uma coisa muito tranquila. E muitas das vezes essa terceirização é que faz a gestão. Com certeza, com certeza. A gente, enfim, colocou toda a legislação que está aqui. E desde o fórum do ano passado, a gente fez um fórum de gestão de documentos. E aí, assim, não é uma lista Google, não é uma lista Yahoo, é uma lista formulada pela empresa de informática da prefeitura com o arquivo. Eu fiz questão que fosse assim, dentro do portal do arquivo, né? Então, todos os documentos que a gente coloca, todo mundo que vai participar da gestão é cadastrado, todos os PowerPoints que a gente apresenta é colocado para gerar uma massa crítica ali nas pessoas e elas terem acesso a toda uma série de justificativas para dizer, olha, não façam isso, façam aquilo, enfim. Depois da visita, a gente abre um processo e manda ao secretário ou ao presidente da empresa dizendo, olha, nós fomos aí visitar, está nesta situação, o que o senhor tem que fazer? Isso a partir de um processo. Quantas instituições já nos responderam que tudo que não dependia de orçamento eles foram fazendo, quantas que disseram que estão tentando e quantas que disseram que não fizeram nada. Mas quando você bota isso num workshop onde você vai estar o subsecretário de gestão, então, aí rolou um certo constrangimento, que era exatamente por aí que a gente queria. O pessoal da controlada disse, me dá o número do processo e tal. Eu falei, olha, lembrando que o processo só vai ficar um mês na mesa. Então, enfim, isso são as tabelas de temporada, são as comissões permanentes de avaliação de arquivos. Desde de 1980 até hoje, e como a gente cresceu estando na Casa Civil, isso com um arquivista. Hoje em dia eu tenho 54% da prefeitura com comissões de avaliação. As tabelas de temporalidade eu tenho 25% da prefeitura, enfim, que a gente tem que ir crescendo. E a gente também fez manuais técnicos, que também está no site do arquivo, só quero ver se vai rolar. Vai rolar em algum momento. A gente tem essa publicação, são os manuais técnicos que a gente. Lá em cima no íconezinho do lado. Esse? Não, mais pra cá. Anda mais um, aí. Tá. Aí a gente fez esses manuais, que é como capturar e guardar imagens em papel ou digital e transferir para o arquivo, como fazer a guarda de documentos, como implantar centros arquivísticos e protocolos, como constituir as comissões e como fazer a guarda de armazenamento de imagens em movimental. A gente bota no site e mandou para todos os secretários, tentando formar uma massa crítica de que o arquivo não vai mais recolher em sistema de lixão, né? Enfim, acabou a brincadeira do lixão. O plano piloto do gabinete do Eduardo Paes que vocês viram, a Copa, enfim, e a EON. Essa é a documentação que está vindo, é uma produtora que faz essas imagens, que é a Casa Digital. A cada 3 meses eles nos mandam com os metadados que a gente exigiu. O Arquivo Geral da Cidade tem um questionável valor histórico, é um arquivo da administração pública da cidade, desde os tempos da colônia, a importância que ele tem na esfera nacional, o valor probatório dos direitos e o subsídio para a tomada de decisões, e também como um foco de pesquisa acadêmica. A gente ganhou 4 memórias do mundo, uma delas com um registro fotográfico oficiais das intervenções urbanas na cidade, e essa que foi tanto uma memória do mundo, não vai entrar, tanto uma memória do mundo Brasil, como uma memória do mundo da América Latina e Caribe. São os 50 anos de transformação urbana, e para não ser uma candidatura parceira com outras instituições que pudessem ter fotos que vão além do Malta, a gente fez sobre os registros fotográficos oficiais, e esses
só podem ser nossos, e a gente produziu um e-book, e era isso que vocês veriam, e a gente foi tanto Memória do Mundo Brasil como América Latina e Caribe. Isso efetivamente não ganha um tostão, mas é uma vaidade interna que a gente tenta fazer com que a instituição tenha uma autoestima do que está acontecendo. A gente tem, a documentação pode ser toda acessada pelo arquivo virtual, a gente tem um boletim quinzenal chamado Sebastião, e a gente tem um aplicativo de celular onde tudo que está na página do arquivo é replicado nesse aplicativo, e você pode por tablet ou por qualquer celular, Android ou Apple, também olhar. E para finalizar os 450 anos, a gente fez uma exposição que inauguramos semana passada, que se chama Eros e Íris, a cidade no cinema, que são os cartazes censurados de uma coleção chamada Pedro Lima, que é uma coleção que foi comprada pela Rio Filme, são filmes e cartazes por um ex-presidente da Rio Filme, que era um embaixador, enfim, e quando o Wilker foi presidente da Rio Filme, num jantar, que eu achava que ele estava até meio alto, eu comentei com ele que eu achava que essa documentação não tinha nada a ver ficar lá, e surpreendentemente o jantar foi num sábado, e segunda-feira à tarde me chega o processo no arquivo, e a Rio Filme perguntando, vocês querem ficar com esse acervo? Então a gente faz essa viagem, e também com imagens de cinemas de rua, enfim. A gente fez para vocês uma visita virtual à exposição, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Foi o Roberto Souza Leão que fez. E aí a gente finaliza a apresentação. Esses são os cartazes censurados dos filmes pornográficos dos anos 70 que estão na coleção. E essa ideia de Eros e Íris vem um pouco daí, né? Existem 100 e tantos cartazes, e aí tem um monitor passando essa relação entre o Eros e a Íris, né? Eu tive que dar uma certa censurada, porque tinha peitos e bundas de imagens. Então por isso que passa no telão. Isso, eu trabalhei com censura na tese de doutorado. Tinha um manual de censor, podia um peito, 2 peitos não podia. Então isso é uma forma de ter 2 peitos de lado. E dá para fazer assim, uma investigação sobre todos esses desenhos dos cartazes. Tem muito cartaz do Ziraldo feito nessa época, enfim. São textos sobre censura no Brasil e tal. Que tem uma frase célebre do Armando Falcão, que ele dizia na época que ele era ministro da Justiça, que ele não tinha nada a declarar. Aí ele faz um livro autobiográfico dizendo tudo a declarar. Ele dizia que ele precisava poupar o outro da tentação de ver, por isso que ele era um censor, né? E aí essa é uma sala específica para o Cinema Íris, que é o cinema mais antigo em funcionamento, por mais que hoje em dia ele não precisa mais de cadeiras, né? Porque ninguém mais senta no cinema, mas enfim, ele continua em atividade, e a gente tem uma vasta documentação do Íris, da programação que o Íris tinha antes. E que a Rua do Íris, que é a Rua da Carioca, durante um ano, entre 1918 e 19, ela se chamou Presidente Wilson. E aí o decreto de volta à Carioca, porque disseram que os cariocas não ligaram para a transformação do nome, então eles tinham que voltar para o nome original da rua. Então isso é também um pouco para mostrar que há outros acervos que foram chegando no arquivo e que ninguém vai mandar embora, porque não tem o perfil da instituição, né? Isso são umas fotografias do Malta sobre sobre o desenho do Íris. E se você olhar, assim, era um cinema que tinha pelo menos 800 lugares, a gente não sabia. Hoje em dia não tem mais nada, né? Isso aqui é Cinelândia, no fundo o Monway, e uma série de filmes que tinham ali, como o Íris era dentro. Um pouco mostrando vários aspectos da documentação, né? O Íris lotado. Foi para filme pornográfico? Não, ele é para filme pornográfico. Essa escadaria está preservada. Era não. Aqui
aquilo tanto de gente pra ver pornografia interna, Não, ele é não pornográfico arrumado. muito recentemente. É uma forma de se manter. Outros cinemas de rua que a cidade já teve, né, e que hoje em dia se perderam, se tornaram igrejas, né? Tinha uma ali na Finlândia que tinha um banheiro com mármore Carrara rosado. Um dia eu cheguei lá, só tinha fórmica no banheiro. Fui levar as mármores. Você ouviu falar que o João vai ser dentro dessa igreja também? Não, mas ali eu acho que tem uma resistência forte, ainda bem. Isso é como a EIO do original do Íris, né? E todas as cores que ela tem de variação, que eram transformações, enfim. Como você, por vários olhares por dentro da documentação e outros filmes de rua que a gente tinha na cidade e que se perderam. É isso.